Canal Ouvindo Áudio Novel. Se inscreva. Novel. A Saga de Tânia, a Maligna. Volume 07. 11 de maio, Ano Unificado de 1927. Mensagem de despedida do Exército da Federação. De Exército Ocidental, Comissário Político Representante Obrou e Comandante Representante Tenente General Marcou. Para Estado-Maior do Exército da Federação. O quartel-general deu ordens expressas a todas as tropas restantes para se retirarem. O comando deseja atuar como retaguarda na retirada de seus camaradas. Se ao menos um único soldado puder ser salvo, ficaremos satisfeitos. Estamos sob fogo de supressão. Neste momento de despedida, o comando gostaria de agradecer aos nossos camaradas que lutaram com todas as suas forças. Mas não podemos retribuir o sacrifício daqueles que tombaram na lama. Tendo perdido a superioridade aérea, tudo o que podemos fazer é acumular baixas em vão. Embora seja notório o quão vulneráveis as tropas terrestres ficam quando o controle do espaço aéreo é perdido, aproveitamos esta oportunidade para reforçar essa ameaça. As manobras singulares empregadas pelo Exército Imperial na Dácia já foram comprovadas inúmeras vezes em diversas outras batalhas. Item mesmo que não seja possível alcançar a supremacia aérea, interrompa os ataques aéreos inimigos com uma emboscada, caso a oportunidade surja. Item esforce-se para melhorar as previsões meteorológicas. Item as unidades de magos aéreos oferecem uma resistência formidável, então defendam-se com unhas e dentes. Embora a situação da guerra tenha piorado, mantenham suas posições. Em resposta a algumas dúvidas relacionadas a questões de patente, acreditamos que nossas tropas provaram sua inocência com seu próprio sangue. Esperamos que reconheçam suas contribuições. Além disso, estamos em desvantagem contra um inimigo com uma estrutura menos rígida. Organização, por isso precisamos de maior flexibilidade e agilidade no nível operacional. Esperamos que vocês considerem essas questões sistêmicas. Item notamos que a repetição de frases nas mensagens e relatórios dos comissários políticos enfraquece a eficácia dos códigos que os codificam. Item nossas operações costumam ser descobertas quando as mensagens são enviadas. Isso parece ter levado ao vazamento da localização do nosso QG. Há uma boa chance de que essa tenha sido a causa do ataque da unidade de magos aéreos. Por favor, usem mensageiros oficiais e procurem encurtar as mensagens, evitando repetições. Item o uso frequente de termos ideológicos é um ponto extremamente fraco em termos de codificação. Saibam que a restrição de informações essenciais durante as operações pode acarretar dificuldades extremas. Mas, com exceção do comando, todos fizeram o seu melhor. Deixar nossos camaradas morrerem como cães foi inteiramente culpa do comando, então, por favor, não culpem as unidades abaixo de nós. Desejo boa sorte a todos os nossos camaradas de armas. Viva a pátria, o partido e o povo. Imagem. No mesmo dia, Moskva, Comissaria de Assuntos Internos. No instante em que terminou de ler, a sensação que o invadiu foi de um grande vazio. Em resposta ao desfecho do confronto com o Exército Imperial, a comissária para Assuntos Internos, Loria, soltou um profundo suspiro. Que horror! Nunca pensei que chegaria a esse ponto. O relatório oficial, as cópias dos telegramas e o informante que ele enviou para lhe dar a notícia. Superioridade numérica, equipamentos de sobra. Até melhoramos as linhas de abastecimento, e é nisso que ficamos. A situação deles era mais miserável do que ele poderia ter imaginado. Uma unidade aerotransportada inimiga o surpreendeu pela retaguarda e, após semear a confusão, o Exército Imperial, com tropas blindadas como principal força de ataque, rompeu sua linha de frente para cercá-los e aniquilá-los. Esse exército deveria ter estado duplamente preparado para esse dia, mas desmoronou tão rapidamente que a batalha pareceu uma cena de um filme de propaganda mal feito. A única diferença entre isso e um daqueles vídeos que o partido fez era a distância entre os heróis e os vilões. Com exceção do Exército da Federação, que deveria vencer, mas foi aniquilado e expulso pelo Exército Imperial, que deveria perder. Tudo ocorreu exatamente como nos filmes. Os caras do estúdio aparentemente eram mais talentosos em sua busca pela realidade do que se poderia imaginar. Devo mandá-los todos para Silberia? A semelhança era tão impressionante que ele quase teve vontade de descontar sua raiva nos cineastas dessa maneira. Então isso foi um golpe sério para o exército? Um pequeno esforço, aparentemente, não seria suficiente para mudar o rumo da guerra. Uma leitura rápida bastava para perceber isso. Em outras palavras, essa situação não poderia ser resolvida com a postura genérica de falta de espírito revolucionário. Diga-me uma coisa, camarada. Houve algum problema com a forma como o exército ocidental estava operando? Ouvi dizer que foi basicamente de acordo com a doutrina, senhor. Esse funcionário teve muita audácia para um mero coronel, insinuando que no fim das contas, a culpa não era do exército. Claro, foi por isso que Loria o escolheu para servir sob seu comando. Só para confirmar, quando você diz basicamente, você quer dizer que houve alguma exceção? Aparentemente, houve algum planejamento com os comissários políticos em campo para reinterpretar as ordens da maneira que achassem melhor. Camarada coronel, não estou culpando ninguém. Esta investigação não se trata de fazer acusações. Poderia, por favor, me dizer que tipo de mudanças foram feitas na doutrina? Loria continuou. Se eu quisesse expurgar alguém, poderia inventar inúmeras razões. Só quero saber qual é a situação no terreno. Minha pergunta é clara, camarada coronel. Que tipo de mudanças os comandantes em campo exigiram? Não creio que seja o tipo de coisa que deva ser relatada ao Comissariado para Assuntos Internos. Camarada, pensei que você me entendesse. Afinal, o Estado-Maior continuava enviando-lhe assistentes de ligação como se fossem sacrifícios humanos. Até mesmo esse coronel só recentemente conseguirá falar sem hesitar. Simplificando, foram pequenas melhorias táticas feitas no terreno, levando em consideração o nível de habilidade das tropas e a retirada tática parcial. Leve. Camarada, não poderia, por favor, aceitar uma pequena
Embora a purga das Forças Armadas tenha sido um grande sucesso em dobrá-las à vontade do exército, quando se tratava de reconhecer o respeito próprio dos oficiais como especialistas e fazer bom uso deles, parecia que seu antecessor havia ido um pouco longe demais. No fim, talvez o remédio onipotente da ideologia revolucionária fosse um pseudo-ópio. Assim, o caminho para o estabelecimento do socialismo exigiria alguns ajustes. Enquanto tentassem evitar uma revolução burguesa, as correções necessárias deveriam ser feitas ao longo do processo. Então, eu gostaria de fazer uma pergunta. Nosso exército precisa de grandes mudanças em campo? O coronel permaneceu em silêncio, mas ao não proferir nenhuma negação, seus verdadeiros sentimentos ficaram evidentes. E indo além, esses sentimentos certamente refletiam os do Estado-Maior do Exército da Federação. Loria assentiu com a cabeça antes de apresentar sua conclusão. Então há um problema com a doutrina? Camarada Loria, posso dizer algo? Nossos queridos camaradas diziam que conhecer o problema era meio caminho andado para resolvê-lo. Não deveríamos ficar felizes em saber onde está o problema? Sorria, disse ele com um sorriso para o coronel, que estava ficando nervoso. Então continuou. Sejamos francos. Eu não achava que perderíamos tão feio. A estimativa do exército não era de que mesmo se contra-atacássemos, conseguiríamos terminar em um impasse se transformássemos a luta em um tiroteio? Com licença, mas provavelmente você gostaria de falar com alguém de patente superior. Com um sorriso caloroso, Loria fitou os olhos do coronel. Verificando o seu refletindo sobre isso, ele parecia estar sorrindo de forma bastante amigável. No entanto, todos os oficiais de ligação selecionados pelo Estado-Maior acabavam, consciente ou inconscientemente, se afastando dele. Posso ouvir a opinião do Estado-Maior? Do outro lado da mesa, o coronel estava em posição de sentido, e Loria achou estranho que ele estivesse sentado. Então ele também se levantou e estendeu a mão para tocar o ombro do homem. O coronel tinha um físico imponente, com bastante massa muscular. Se Loria o enviasse para o campo de concentração, ele seria uma fonte decente de mão de obra. Mas especialistas como ele precisavam contribuir com seus conhecimentos especializados. Loria sabia que isso era mais vantajoso para o partido e para a pátria. Ei, camarada. Esse sim? Estou apenas interessado em ouvir o que um especialista como você pensa. Não vou lhe dizer para denunciar seu superior ou delatar alguém. Você entende isso, certo? Loria, por sua vez, já havia infiltrado denunciantes e informantes no Estado-Maior aos montes. Não havia absolutamente nenhuma necessidade de que esse coronel assumisse esse papel. O que ele precisava não era de um relatório de um agente, mas da visão geral de um especialista de dentro. Como as coisas funcionam no gabinete do Estado-Maior. Sinceramente, o choque assustou a todos. Eles estão chocados? Por favor, continue. Para Loria, era muito fácil perceber quando alguém estava excessivamente nervoso. A expressão no rosto do coronel ao concordar era a de alguém que se esforçava ao máximo para não demonstrar nenhuma expressão. Se Loria tivesse mexido no nariz dele, certamente o rosto do homem teria ficado ainda mais tenso. Dito isso, assustá-lo não adiantaria nada. Loria o encorajou num tom que, em sua opinião, soava como de um pai amoroso. Não entendo perfeitamente o processo de pensamento dos soldados, mas entendo como você se sente. Eu também não esperava o tipo de perdas que sofremos desta vez. E daí? Ao comentário de Loria, o coronel, assentindo com a cabeça, abriu a boca para falar. Nossos superiores enviaram sua divisão de segurança preferida e uma divisão de artilharia. Estávamos esperando excelentes resultados. Ninguém imaginava que terminaria assim. HRM. Loria rosnou e ficou em silêncio. Não que fosse um hábito horrível, mas os oficiais de alta patente do Estado-Maior eram excepcionalmente talentosos em fazer comentários inofensivos. Ele era capaz de descartar os floreios linguísticos, mas não conseguia entender por que o coronel achou necessário apresentar um relatório que simplesmente reformulava a palavra chocante. Ele está tão hesitante assim? Nesse caso, eu definitivamente preciso saber o que está acontecendo. Vamos parar de rodeios. O que aconteceu? Quero acreditar que fizemos o nosso melhor, mas... Posso falar francamente com você, camarada comissário? Claro, camarada coronel. Não é óbvio. Se houver algo que eu possa fazer pelo povo, quero saber. Ali, Loria percebeu que não havia se expressado bem. O coronel à sua frente, que empalidecera como um fantasma, parecia um passarinho pouco antes de ser condenado ao exílio em Silderia. Essa não era a intenção de Loria desta vez, mas, já que ele havia usado a mesma frase para eliminar muitos elementos reacionários, incluindo seu antecessor, talvez fosse melhor se ele mudasse a forma como a expressou. Parece que eu deveria reformular isso, camarada. Ele não, de jeito nenhum. Sim, eu deveria. Loria o interrompeu com um gesto de mão. Mesmo que o exército receba alguma punição pela derrota, isso ficará a cargo da corte marcial. Eu garanto pessoalmente que a equipe do comissariado para assuntos internos não irá intervir. Relaxe, disse ele com ar de superioridade. E a reação foi extrema. O coronel, que até instantes atrás estava à beira da morte, voltou à vida como Lázaro. Poderia fazer essa promessa ao Estado-Maior? Eu te apoiarei na reunião do partido. E falarei pessoalmente com o camarada secretário-geral. Isso é garantia suficiente? Obrigado. Contanto que você esteja feliz. E daí? Aparentemente o coronel estava tão satisfeito que se esqueceu de algo importante. Loria só suportaria as grosserias dos comissários políticos em troca de que ele falasse. Quero identificar o problema. Depois, iremos relatá-lo aos nossos camaradas. Junto com o camarada secretário-geral, vamos resolver o que precisa ser resolvido. Camarada, você não acha que seria difícil defender o exército se não houvesse um problema? Em outras palavras, se ele não falasse, não havia garantia de nada. Bem, o problema. Sim, o que é? Falta de superioridade aérea. Falhamos em erradicar o inimigo dos céus. Supostamente a frota deveria ter recebido um bom número de reforços. Não recebeu?
Camarada. Isso, camarada coronel, posso dizer pela sua atitude até agora. Loria deu um tapinha no ombro do coronel com um suspiro e sentou-se novamente. Se ele estava sendo tão generoso e um homem com tanta coragem ainda não conseguia dizer o que pensava, não era difícil imaginar a existência de um tabu. E que tipo era? Isso tem a ver com magos aéreos? Sim, camarada. Embora tenha respondido timidamente, provavelmente foi louvável que ele tivesse admitido isso honestamente. Loria precisava de homens assim. Gostaria que você explicasse. O efeito que os magos têm sobre a superioridade aérea não é insignificante? Ouvi dizer que eles representam apenas uma ameaça mínima para os aviões. A questão é tudo o que os envolve. Este é um exemplo extremo, mas os magos aéreos geralmente lutam em altitudes mais baixas. Temos relatos de membros da ordem que voam mais alto, mas são minoria. Estou ciente disso. E daí? Foi assim que aquela fada veio visitar Moscou. Se ele soubesse, teria feito muito mais várias vezes para impedi-la de escapar. Ele havia rebatido aqueles que menosprezavam a reeducação corporal dos magos, mas essa foi uma derrota tão grande que ele se viu compelido a sentir que não era suficiente. O combate aéreo, em sua essência, consiste em posicionar-se. Essa é a raiz de um grande mal-entendido. Não sei muito sobre isso, mas a ideia é ficar atrás do inimigo para atirar, certo? Sim. O coronel assentiu com a cabeça e começou a explicar os princípios básicos do combate aéreo de uma forma familiar. Fazia sentido que o Estado-Maior o tivesse enviado como oficial de ligação. Segundo os ases da aviação, praticamente tudo depende de encontrar o inimigo e um ponto de disparo superior. Entendo. Então não é como antigamente, quando as pessoas simplesmente apontavam armas umas para as outras e atiravam. Não, é como você disse. É por isso que se transforma em um combate aéreo e conseguir uma boa posição de tiro se torna tão crucial. Então, continuou o coronel nesse ponto, as especificações de nossos principais aviões de caça são tais que eles são muito mais rápidos do que os magos, o que significa que, em teoria, com essas especificações, eles eram considerados superiores. Com a repetição da palavra especificações, até mesmo um homem que não fosse especialista militar poderia imaginar o que ele estava tentando dizer. Presumindo que devia ser mera teoria, Loria balançou a cabeça. Então, qual é a situação real? Não conseguimos nem dialogar. Loria engasgou, apesar de si mesmo. Era fácil recuperar a compostura superficial, mas por dentro ele estava perturbado. Novidade para mim? É claro que publicamente eles haviam enfatizado que era possível resistir a magos com planos. Por que não? Aviões precisam pousar em pistas de pouso, enquanto magos podem pousar em qualquer lugar que sua missão exija. Isso bastou para explicar que eles tinham uma escolha. Assim que o coronel se certificou de que o comissário havia entendido, disse algo muito rapidamente que Loria nunca tinha ouvido antes. Para ser completamente honesto, em vez de lutarem contra os aviões, eles podem se entrincheirar ao nível do solo e se transformar imediatamente em um ninho de tiro antiaéreo. Que tal eliminá-los com a infantaria? Seria extremamente difícil derrotá-los com o poder de fogo da infantaria. Os rifles antitanque funcionam por pouco, mas é muito difícil mirar neles com rifles de ferrolho. Em outras palavras, do ponto de vista operacional, era impossível usar a infantaria para essa tarefa. Eu pensava que podíamos nos gabar de que eles eram relíquias reacionárias mais lentas que aviões, mais fracas que tanques e em menor número que soldados de infantaria. Pela expressão de espanto no rosto do homem, Loria percebeu que seu comentário infantil estava sendo mal interpretado, então se apressou em retratar sua piada. Eu estava brincando, camarada coronel. Não era que ele não entendesse. Pelo contrário, ele sabia o quão frágil era sua preciosa fada, como seria gratificante domá-la. Eles podem ser mobilizados com mais liberdade do que aviões, sua defesa é sólida o suficiente para ser comparável à de um tanque. E eles também são tão versáteis quanto soldados, certo? Nossa, eu pensei que tinha entendido tudo, mas essa força armada é realmente complexa, hein? A razão pela qual uma potência militar como o Império, ou uma organização altamente militarizada como o Exército Imperial, faria uso tão extensivo de unidades aéreas de magos era a sua conveniência. Era impossível descartá-las como reacionários anacrônicos apegados à magia. Ele teve que reconhecer as manobras avançadas que haviam dizimado não uma, mas 2 ou 3 forças. O exército mágico do Império não se tratava de reação ideológica, era progressista. Então, apenas magos aéreos podem lutar contra magos aéreos? Mas isso é realmente um problema. Olhares vazios. Certo, afinal, esses caras são soldados. E é estranho que o exército ocidental estivesse enfatizando as contribuições dos magos aéreos, camarada coronel. Esses caras são tão densos, pensou Loria, sentindo-se ligeiramente irritado. Os soldados davam muita atenção a assuntos práticos. Ele não podia permitir que eles menosprezassem a teoria e a política. Vocês devem achar que jogamos muitos deles nos armazéns, mas isso é um assunto um tanto delicado. Por que será, camarada? Não parece uma desculpa? Embora o coronel não tivesse dito nada, sua expressão de choque demonstrava que ele reconhecia o erro. A visão deles devia estar turva, pois estavam perplexos por ele realmente ter dito aquilo. Mas eles estavam se esforçando tanto para te contar o que realmente estava acontecendo. E você tem razão, claro. O problema é que eu e muitos outros da nomenclatura 9 não fomos informados de nada disso desde o início. Durante o período czarista, os oficiais de magia constituíram uma força de resistência inabalável contra a administração revolucionária. A aversão das nomenclaturas da Federação à magia era extrema. Magia? Vamos combatê-la com ciência. Era o que diziam, e na realidade estavam perto de erradicar os magos da Federação, por isso era difícil mudar sua opinião tão abruptamente. Não pode ser justificado politicamente. Um soldado gemeu com a voz embargada e Loria simplesmente confirmou. Não sei se é necessário ser tão extremista, mas se insistissem, eu diria que você tem razão. Quer dizer, até o camarada secretário-geral não gosta de magos aéreos. Então é verdade?
Perguntaram com o olhar, e Loria acrescentou com uma careta. Se você enfrentou resistência deles na guerra contra-revolucionária e mais recentemente, quase teve sua casa incendiada por eles, não seria lógico odiar magos. Sim, você tem razão, camarada. Dito isso, não podemos ignorar as realidades do campo de batalha. Devemos ser capazes de dizer que se dane e reforçar nossas unidades de magos de forma significativa. Reforçar, Loria estava acostumado a ser encarado com incredulidade. Mas receber um olhar de respeito de soldados sóbrios, não corrompidos por ideologias, fez até ele corar. Temos que usar tudo o que estiver ao nosso alcance. Isso é guerra. Investigar e aprender os mínimos detalhes sobre essas criaturas conhecidas como magos aéreos enquanto perseguia a fada, sua amada, foi um fator crucial. Podemos usar magos aéreos. Não admira que o governo anterior tivesse feito tão bom uso deles. Essa foi a conclusão a que chegou Loria, esse pervertido político capaz. Embora fosse uma questão delicada, política e ideologicamente, ao elogiar demais o heroísmo e a teoria da magia, ele teve que admitir que as unidades de magos aéreos tinham suas utilidades. Ah, suspirou ele baixinho, lamentando, nesse ritmo, o Estado vai se arrepender de não ter realizado testes adequados de aptidão mágica. Os magos eram a elite da era czarista. Em resposta à revolução, eles passaram a ser vistos como inimigos de sua classe. No contexto da federação, era como nascer em pecado original. Por essa razão, embora o Partido Comunista da Federação reconhecesse que os magos precisavam de reeducação, a ideia de realizar uma busca extensa por talentos estava ausente. Bem, isso fazia sentido. Ninguém queria se aproximar desse tabu. Para dizer a verdade, eles tinham a tecnologia para testar a aptidão mágica, mas ela era usada para expor facções anti-establishment. Se quisessem jogar alguém no lingerie, eles testavam a pessoa, e se ela tivesse aptidão, era presa por ser uma maga escondida. Não era chamada de caça-às-bruxas moderna à toa. Puxa, Loria balançou a cabeça. Sua especialidade era política, não o exército. Assuntos fora da sua área de especialização corriam melhor quando deixados nas mãos de um especialista sob controle. Dando de ombros, ele fez uma careta. Não tenho vocação para isso. Então pegou outra pasta e começou a examinar um maço de papéis organizado. Bem, agora preciso ler esses resultados. Eles haviam sofrido uma grande perda nas linhas de frente contra o Império. O Politburo estava até mesmo debatendo extraoficialmente um acordo temporário com influências reacionárias. Não seria mais sensato um cessar-fogo e a paz se o Império fosse razoável? Era fácil imaginar muitos membros do partido pensando assim. Mas, pelo que Loria podia ver, não estava claro se eles conseguiriam um cessar-fogo, muito menos a paz. O exército da Federação havia sofrido uma grande derrota. O exército imperial estava vencendo batalha após batalha. Se ninguém conseguisse derrotar o exército imperial, então a paz seria apenas teórica, e somente teórica, e um cessar-fogo seria difícil de alcançar. Loria lembrou-se com uma careta de quantas vezes eles haviam entrado em conflito por causa dos termos para chegar a um acordo de cessar-fogo durante a Guerra Civil. Todos aqueles imbecis obcecados com a forma como as coisas deveriam ser se apegaram à palavra provavelmente. Isso era a definição de ridículo. Bastava um olhar para a história da humanidade para perceber o quão pouco essa espécie entendia de qualquer coisa. Compilar uma enciclopédia da estupidez seria uma tarefa de proporções nacionais. Mas ele estava ansioso para ver o outro lado das possibilidades que provavelmente se apresentavam. Estava examinando atentamente os documentos que haviam sido reunidos em um relatório para se preparar para quaisquer eventualidades quando sua testa relaxou ligeiramente. Ele tinha em mãos um levantamento sobre as condições de vida dentro do Império. Não era um documento altamente confidencial, mas a opinião pública nos países inimigos podia ser surpreendentemente crucial. Por vezes, o espírito nebuloso da época transformava-se em algo mais. Imaginei que o Império estivesse satisfeito com a vitória, mas será que estão embriagados por ela? É uma possibilidade, mas pelo que pude perceber neste editorial, será que eles nem se dão conta de que estão transbordando ganância? Ele folheou para outro artigo traduzido e um sorriso surgiu em seus lábios. A opinião pública fervorosa no Império era de que frutos dignos de sua vitória deveriam ser exigidos. Loria podia compreender isso até certo ponto, mas pelo que ele podia perceber, era muito mais do que ele esperava. Uma enorme quantia em reparações, exigências absurdas. Vocês querem tudo isso em troca da paz? Um comandante da Companhia das Índias Orientais, embriagado pela vitória, proferindo grandes absurdos sobre o Império liderando uma nova ordem mundial era uma coisa, e era plausível que o povo do Império quisesse reparações. Mas, isso era tudo que Loria conseguia entender. Se o ambiente no Império permitia que eles divulgassem suas ambições em jornais dessa forma, sem qualquer restrição, isso significava algo definitivamente diferente. Isto é, parece que temos um azar terrível. Ele tinha certeza de que todas as publicações imperiais passavam pelas inspeções. Isso significava que para que este artigo fosse aprovado, um censor precisava considerá-lo isento de problemas. Nesse caso, ele representava a consciência latente deles como sociedade. Pensei que houvesse pessoas lá que entendessem de política, mas acho que não são elas que estão no poder. Isso é tão fascinante. Ele sorriu por dentro. Mais do que suficiente é demais. Aparentemente não temos o monopólio de repetir seus erros. O Império guardava seus segredos militares com unhas e dentes, mas em termos políticos, era completamente ingênuo. Tinha muito pouca experiência nesse tipo de assunto. Isso fez com que a consciência dele sobre espionagem, que não era baixa de forma alguma, se tornasse algo deplorável. Até mesmo Loria, que se considerava imune à piedade, quis expressar suas condolências. Eles eram cautelosos em relação aos espiões.
foi ao mesmo tempo correto e idiota. Eles protegeram apenas o que queriam esconder e deixaram todo o resto exposto, apesar de a premissa da guerra da informação ser justamente juntar pequenas coisas inócuas, como um quebra-cabeça para formar um quadro maior. A respiração de Loria tremia de desejo. Então, as pessoas realmente te apoiam quando você está no caminho do amor. Ele pensou que teria que desistir de sua doce fadinha, mas já não estava mais ansioso. A guerra vai durar o tempo suficiente para que eu a arranque. É isso que torna a oclocracia tão divertida. O exército imperial provavelmente pensava que estava censurando a imprensa, mas a censura não era suficiente. O que os jornais precisavam era de orientação, mas o império aparentemente não entendeu isso. Afinal, o império era um país antigo. Eles funcionavam segundo a tradição, então sua imaginação estava presa ao velho mundo. Eles tinham razão em se autodenominar, ao seu Reich, uma potência militar. Seu estado foi construído pelo exército. Não entendiam nada de influência política, só haviam brandido suas espadas. Que coisa absolutamente fascinante e irônica. Entretanto, na federação o partido era supremo. Era natural que o império e a federação tivessem pontos fortes diferentes. E não havia razão para um tentar competir no campo do outro. Então, realmente devemos lutar pela política. Imagem por volta da mesma época, o antigo território da Aliança Antante, a zona liberada do norte, como os partisans e o exército da federação a chamavam. A região inflamada de partisans, como o império a chamava. Talvez isso tenha acontecido porque a mudança de rumo da federação estava sendo discutida em um nível de grande estratégia. Alguém jogou um dado por diversão, e o mundo inteiro começou a mudar como resultado. O confronto no que o império chamava de Frente Oriental tornou-se um ponto de virada crucial. As consequências foram devastadoras e impactaram diretamente as operações da unidade multinacional no antigo território da Aliança Antante, que era considerada uma frente secundária em comparação com a Frente Oriental. Como tudo na vida foi resultado da orientação de uma mão invisível tentando realizar algo que ninguém havia planejado. Sim, alguém chamou isso de mão invisível. De qualquer forma, era inevitável que ordens para o redesdobramento de magos aéreos sob o comando do coronel Miquel chegassem das autoridades do exército da federação. Se eles estavam desesperados por magos nas linhas principais, fazia sentido que reunissem tropas experientes de onde quer que pudessem encontrá-las. Mas, no fim das contas, teoria era apenas teoria. Questionado se aquilo lhe fazia algum sentido, o tenente-coronel Drake mostrou-se na verdade desanimado. Não esperava ter que desistir. Entendo a necessidade, mas nossa, que chato. Acho que no fim, a consideração pelos interesses dos partidários prevaleceu. Somos apenas hóspedes aqui. Mesmo que sejamos embora, isso não os afetará muito. É graças à cautela deles que podemos sair sem nos sentirmos esmagados pela culpa. Acho que devemos ser gratos por sua sabedoria. Sem dúvida nenhuma. Drake assentiu emocionado com o comentário de Miquel. O que começou como compartilhamento de informações e propaganda havia se transformado na construção de uma rede. Além do idioma padrão da Aliança Antante, eles vinham se esforçando para aprender alguns dialetos para conquistar o coração do povo. Mas agora estavam sendo instruídos a se retirar. A menos que recebamos outras ordens do país de origem, provavelmente nos retiraremos com vocês. O problema é como escapar. Deveríamos simplesmente aceitar que isso emitirá um enorme sinal de mana e fazer um voo de longa distância? Isso é um pouco de ingratidão demais. Certo. A probabilidade de haver magos à espreita em território partidário, seja ela alta ou baixa, certamente seria um fator importante na forma como o exército imperial lidaria com eles. Naturalmente, os partidários que estavam em desvantagem no desequilíbrio de poder, esperariam que os imperiais fossem cautelosos. Portanto, as informações táticas sobre a partida de Miquel, Drake e suas tropas eram algo que eles gostariam de esconder pelo maior tempo possível. Ainda assim, é apenas uma questão de tempo até que seja lançado. Doamos parte do nosso equipamento aos poucos magos que restaram do antigo exército da Aliança Antante. Desculpe, ex-magos? Nunca ouvi falar disso. Só tomei conhecimento oficial deles agora. Reservas? Perguntou Drake, mas Miquel balançou a cabeça negativamente. Pior, eles têm a mesma idade da minha avó que já faleceu. Nossa, a guerra realmente acaba com o respeito pelos idosos, né? Será que eles são só iscas carregando orbes? Isso é outra coisa. Bem, se a esfera reagir. E além disso, aparentemente todos se voluntariaram. Se ofereceu como voluntário. Eles permitiram isso? Ele se conteve e não disse, nessas circunstâncias? É isso que significaria. Vou fingir que não ouvi isso. Alguns dos meus subordinados são muito sensíveis a notícias desse tipo. Não quero mais problemas disciplinares. Faz sentido. A política é um saco. Mas a guerra é um monstro ainda maior. Nunca se sabe o que vai acontecer amanhã. Quer dizer que este mundo é só uma grande cervejaria? Ah, isso é muito engraçado. Miquel tentou rir, mas sua boca estava tensa. Drake foi suficientemente atencioso para fingir que não tinha notado, mas teve a sensação de ter visto algo que o deixou sem palavras. O mundo lá fora ainda é melhor, coronel. Aqui fora posso lutar como um ser humano e morrer como um homem da minha pátria. É isso que o senhor quer, é isso mesmo? É verdade. Muito bem, vamos explicar aos nossos homens que estamos desmontando as linhas. Bem, as linhas principais serão uma luta mais difícil do que as que tivemos aqui. Existe a possibilidade de infligir um golpe real ao inimigo. Vamos pensar nisso. Entendido. Relembrando a conversa, o tenente-coronel Drake olhou em silêncio para sua caneca de chá agora morno, sentindo-se amargurado. Por que será que, seja o chá ou seu humor, ambos precisam esfriar? Se ele tivesse que dar uma razão, a conclusão a que chegou não seria muito cavalheiresca. Talvez tenha sido inspirada pela pessoa problemática sentada à sua frente, que o deixava um pouco apreensivo. Ela é tão difícil de lidar. Vamos desistir? Agora? Neste momento crítico? Isso mesmo, Tenente Sui. Mas os partidários só agora ou finalmente estão começando a nos aceitar.
Se ao menos nos mantivéssemos firmes, poderíamos libertar minha pátria. Até Drake conseguiu entender o que aquele olhar determinado dela estava tentando lhe dizer. Concordo que eles estão nos aceitando. Concordo com você nesse ponto. Estamos nos retirando justamente quando conseguimos construir uma relação de cooperação. Seria difícil dizer que não é lamentável. Então, a maior parte das tropas imperiais altamente móveis havia sido enviada para a frente oriental para o grande confronto direto com o exército da Federação. O demônio do Reno, que tanto o atormentara antes, e os outros magos aéreos inimigos não estavam operando em sua área do antigo território da Aliança Antante, o que significava que as coisas estavam indo bem, mas era isso também que dava esperança a Sui. Então, Drake suspirou antes de falar. A situação mudou. As coisas tinham mudado tanto que ele provavelmente deveria ter acrescentado fundamentalmente. Vou dar uma breve explicação. A recente ofensiva da Federação levou a uma diminuição das tropas imperiais em Norden e ao norte da região, o que nos deu uma grande vantagem. Então não deveríamos ficar. Essa garota que discutia os porquês era apenas uma primeiro-tenente na patente. Drake percebeu, como oficial, que precisava dar uma explicação direta. Vou direto ao ponto, Tenente Sui. Ele sabia que mandar ela calar a boca com as mãos, a boca e o olhar seria grosseiro. Mesmo assim, ergueu a mão, mandou-a calar a boca e a encarou. Talvez seu último ato de gentileza tenha sido omitir o apenas escute. Infelizmente, nossos aliados no leste perderam. Foi uma derrota frontal e contundente. Como assim, eles perderam? Nunca foi agradável ser o portador de más notícias. E quando descobriram que o exército da Federação não era 100% comunista, a coisa ficou ainda mais séria. O coronel Miquel e outras pessoas boas como ele. E tantas outras. Muitas devem ter afundado na lama. As forças militares da Federação, principalmente o Exército Ocidental, executaram sua contraofensiva conforme planejado, mas a operação fracassou. Os problemas se acumularam e os contra-ataques conduzidos por unidades do Exército Imperial levaram suas linhas à beira do colapso. Quase, é uma forma gentil de dizer. Drake zombou de si mesmo por dentro. As informações e o mapa deixavam tudo óbvio. As unidades imperiais não deixaram que as péssimas estradas lamacentas as impedissem de avançar resolutamente para o leste. As linhas do exército da Federação deveriam tê-las detido, mas estas as repeliram com ferocidade. A pior notícia de todas foi que táticas de decapitação haviam sido usadas. O quartel-general do Exército Ocidental da Federação, que deveria estar lidando com a situação, foi quase completamente destruído. Os detalhes ainda não foram confirmados, mas foi noticiado que a sede regional foi aniquilada. E o relatório mencionou um inimigo conhecido, o Diabo do Reno. Essas palavras, o Diabo do Reno, tiveram um efeito dramático. Até naquele momento Mary mantinha um silêncio descontente, mas ao ouvir aquele nome, sua boca se contraiu nervosamente. A expressão dela mudou, e ela encarou Drake em busca de mais informações. Ele se esforçou para não fazer uma careta e continuou. Aparentemente eles usaram táticas clássicas de decapitação. A sede não estava preparada para isso? Essa é uma boa pergunta. Por um instante, ele realmente sentiu como se estivesse conversando com um colega oficial. Como oficial de magia do exército da Commonwealth, era natural aprender com o campo de batalha. Drake tinha um apreço curioso por conversas e lições como essa. Meu palpite pessoal é que seria mais estranho se eles não tivessem um plano de defesa. Parece razoável pensar que eles foram atingidos apesar disso. Você quer dizer mesmo depois de tomar medidas preventivas? Tenho certeza disso. Drake assentiu sem hesitar. Essas medidas são apenas tentativa e erro, sabe? Então isso significa que esse inimigo não deixou margem para um único erro? Certo. Drake assentiu como se estivesse pensando a mesma coisa. E aquele batalhão de magos devia ser composto por aqueles caras. Se foram eles que atacaram o quartel-general, então faz sentido que até o inesperado se torne previsível. E foi por isso que a sede caiu. Sim, é assim que eu vejo pessoalmente. Nem mesmo uma unidade de magos da Marinha totalmente equipada teria conseguido impedir o ataque com medidas preventivas improvisadas se encontrassem profissionais experientes. Se o próprio Drake recebesse ordens para proteger o QG daqueles caras, ele temia que teria dificuldades, a menos que bolasse algo extremamente engenhoso. Quando voltarmos, poderemos ler um relatório adequado. Estamos de acordo, tenente? Sim, coronel. Sua opinião faz sentido para mim. Como é bom poder simplesmente acenar com a cabeça e dizer obrigado. Percebendo que aquela era uma boa oportunidade para conversar com ela, ele continuou. O que nossos aliados descobriram até agora é que a cadeia de comando foi destruída tão repentinamente que tudo desmoronou. Então foi uma batalha de cerco e aniquilação. Táticas de decapitação eram tão frequentes que poderiam muito bem ter sido a arte performática tradicional das unidades de magos do exército imperial. Aparentemente, mesmo que você resistisse reforçando o apoio direto e usando todas as armas antiaéreas disponíveis, os magos aéreos imperiais sempre encontrariam uma maneira de passar. Após ouvir essa explicação, Maria fez uma única pergunta. Havia mais algum relato sobre o Diabo do Reno? Há indícios de que ela esteja operando na frente oriental. Infelizmente, é difícil obter qualquer informação além disso. Sinto muito. Enquanto se desculpava, ele finalmente chegou ao ponto principal. Então é por isso que precisamos nos deslocar. Todas as nossas forças de combate devem seguir para a frente oriental.
Foi essa a decisão do quartel-general conjunto. Ela olhou para ele. O olhar dela, como de uma criança que não queria ir para casa, o irritou. Se fosse um oficial mágico da marinha da comunidade, ele teria dito para ela não ser tão servil, para ter o respeito próprio de um oficial, mas ela era voluntária e fazia parte de um grupo que havia passado por um programa de treinamento curto e acelerado. Era uma situação delicada, mas Drake sentiu que não tinha outra escolha senão convencê-la a ficar do seu lado, então não poupou esforços e disse tudo o que podia. Unidades de magos experientes como a nossa são necessárias na linha de frente. Podemos estar recebendo orientação das unidades da Federação, mas nossa presença na linha de frente demonstrará uma frente internacional unida. Então você está me dizendo para simplesmente abandonar a Aliança Antante? Não me entenda mal, tenente. Definitivamente não é isso que estou dizendo. Ficou claro, como sempre, que para conter o Império era necessário obrigá-lo a realizar operações em múltiplas frentes. Ou melhor, isso era ainda mais importante agora. O valor estratégico havia aumentado desde a grande derrota da Federação na Frente Oriental. Não existe um único soldado que não sinta nada por sua terra natal. Soldado ou não, quem não tem sentimentos por sua terra? É natural ter um vínculo com a terra onde você nasceu. Pela primeira vez, Drake conseguiu simpatizar com essa garota perfeita da Aliança Antante. Não importava o quão louca ela fosse, o quão constrangedora, ou se sua compreensão emocional das ideias precisasse de aprimoramento em sua mente. Ele respeitava os sentimentos dela. Eu entendo como você se sente. Então prometo a você como policial e em minha honra como indivíduo. Pelo que sei, os superiores também não têm intenção de abandonar isso. Pelo menos, continuou ele, de acordo com o coronel Miquel, a Federação pretende continuar apoiando. Eles próprios estão numa situação difícil, e é provavelmente por isso que esperam que os guerrilheiros dominem a parte norte do Império. Apoio em armamentos, suporte de inteligência e treinamento se necessário. O exército da Federação estava se esforçando para fornecer o básico ortodoxo do apoio partidário. Mas apoio de verdade não significaria ficar? Sinceramente, não tenho tanta certeza. Havia um motivo simples para a opção de permanecer não ter surgido em suas conversas com Miquel. Era evidente a enorme necessidade de magos nas linhas principais. Acho que somos bastante eficazes em apoiar os partidários. Não é que não tenhamos nenhum efeito, isso é verdade. Mas também é verdade que o tipo de apoio que podemos fornecer é fragmentado e limitado. O que você quer dizer com limitado? O exército republicano tentou coisas como avanços de longo alcance com unidades de magos e apoio de milícias na frente do Reno, e todos sabem como isso terminou. O que aconteceu em Arene foi indesejável, para dizer o mínimo. O plano para uma revolta em massa de milícias apoiadas por magos aéreos parecia perfeito no papel, mas mostrou-se impotente diante da força esmagadora de um exército regular. As tropas sitiadas podiam estar entrincheiradas na cidade, mas se não conseguissem neutralizar as armas inimigas, acabavam como meros alvos. Quer o mundo assim o desejasse ou não, essa era a realidade. Mas aqui estamos nós. Você está tentando dizer que, como o inimigo está disperso, ele está de certa forma subjugado. Sui assentiu com a cabeça e, em parte, suas impressões estavam corretas. Inesperadamente, talvez se deva dizer, o exército imperial havia se tornado surpreendentemente contido e polido em resposta à ameaça de magos infiltrados entre os partidários. Acho que devemos presumir que eles estão usando o que aprenderam limpando a frente oriental para deter os partidários. Eles aprenderam? É verdade. Drake assentiu. Eles perceberam como é tolo reagir de forma exagerada a ataques esporádicos. Mas há um limite para essas coisas. Uma vez ultrapassado um limite, eles inevitavelmente se transformariam em bestas movidas pela razão de Estado. Se guerrilheiros e magos se entrincheirassem na base das linhas de comunicação ou se uma posição estratégica oferecesse resistência organizada, uma unidade fortemente armada apareceria. No fim das contas, o assédio que estamos realizando está dentro do que o inimigo pode aceitar. Então, você não acha que seria melhor fazer algo mais do que assédio nas linhas de frente? Mas se você não puder sair da unidade, eu poderia. Ele esperava que ela dissesse isso, então não ficou nem um pouco surpreso. E até Drake conseguia entender. O amor por sua terra natal que a fazia querer ficar, querer continuar resistindo, era louvável. Mas sua posição era tal que ele teve que responder com uma expressão sóbria. Se vamos travar uma guerra limpa, de acordo com as regras, não tenho certeza se uma maga sozinha ficar para trás para uma missão de combate será aceitável. Independentemente das interpretações para o combate de uma unidade, as interpretações para um único combatente são controversas. Isso é ridículo. Não é que eu discorde de você, mas é graças a essas regras ridículas que mal conseguimos manter a sociedade humana. É assim que as coisas são. Como você pode? Por favor, compreenda a nossa situação, tenente. É inegável que nosso envio para cá se baseou mais em fatores políticos do que em estratégia militar. Escute. Ele explicou a situação detalhadamente para convencê-la, na esperança de que ela entendesse. Enviar uma grande unidade de magos aéreos já era uma medida sem precedentes. Considerando o agravamento da situação da guerra, a única decisão correta é recuar antes que as coisas se compliquem ainda mais. Se eles ficassem presos tentando se retirar depois que o Império enviasse uma unidade de limpeza mais ao norte do que Norden, a confiança partidária na Federação e na comunidade ficaria comprometida. Devo explicar tudo detalhadamente? Drake se preparou para falar. Se agirmos agora, podemos usar o agravamento da situação da guerra como justificativa para agir. Entendeu, não é? Ele olhou para ela. Retirar-se não era uma escolha que agradasse a ninguém. Mas agora, e somente agora, eles poderiam se desvincular com o mínimo de atrito. Nesse ponto, ainda era possível que todos os envolvidos encontrassem um terreno comum. Serei franco, tenente.
Se tivermos que realizar uma retirada estratégica e sua pátria for atingida, você verá um aumento nas baixas. Ele estava tentando ser lógico e chegar a um meio termo com ela, não apenas abafar sua voz. Seria tão fácil se ela simplesmente entendesse. Com essa esperança em mente, Drake fez uma oração ao lhe dar sua conclusão final. Estamos de partida. Que as tropas preparem seus pertences. Sim, senhor. Entendeu? Se ela entendesse mesmo que a contragosto. Se ela ao menos entendesse como oficial, como soldado, com alguma parte da sua mente. Será que nós, ou eu, seremos capazes de voltar? Esperemos que sim. Esperança, entendido. Você faz isso? Obrigada. Foi um pequeno aceno de cabeça que ela deu. Naquele momento, um peso foi tirado dos ombros de Drake. Ele quase comemorou. Até os projéteis da artilharia naval são mais leves que isso, pensou ele. Os músculos do seu rosto ameaçavam se contorcer em um sorriso, mas ele os conteve, assumindo uma expressão sóbria. Se pudermos, seria ótimo ver todos novamente. Sim, seria ótimo se pudéssemos nos encontrar em segurança no futuro. Bem, acho que vou começar a arrumar minhas coisas. Por favor, faça isso. Sui parecia a mesma de sempre ao prestar continência, mas na medida em que ele conseguia perceber seu esforço em imitar o manual de oficiais, ele podia ao menos considerá-la uma soldado novata. Ela melhorou um pouco seu comportamento? Não, o que foi? Algo desagradável? Espere. Ele interrompeu Sui abruptamente, quando ela estava prestes a sair da sala. Você poderia esperar um momento? Algo o estava incomodando. Isso foi tudo. Mas foram os palpites de Drake que lhe permitiram sobreviver por tanto tempo. Tenente Sui, diga-me uma coisa honestamente. Senhor, depois de termos discutido tanto sobre isso, acho que você entende que não podemos te deixar para trás. Mas, NGH. Sim, senhor. Você quer tanto ficar que se ausentaria sem permissão? Coronel Drake, por favor, não posso deixar você fazer isso. Não tem jeito. Apesar de suas expressões serem fáceis de decifrar, ela demonstrava, como sempre, falta de compreensão. O que podemos fazer com ela? Drake percebeu que não tinha mais jeito de convencê-la. Ele poderia gritar com ela ou usar toda a sua lógica contra ela, mas a determinação dela não seria abalada por algo tão simples. Sem outra opção, ele estendeu a mão e contatou o quartel-general do lado da Federação. Ele estava acostumado com o procedimento do intérprete atender ao primeiro toque e desafiar a pessoa que ligava. É o tenente-coronel Drake. Gostaria de deixar um recado para o coronel Mikel. Pode dizer a ele que tem alguém aqui que precisa ser convencido por um de seus oficiais políticos? Sim, coronel. Mas convincente, senhor? Pelo leve suspiro e pela pergunta confusa que veio do outro lado da linha, ficou claro que o homem não entendia o que estava acontecendo. Bem, é claro que não. Porque o intérprete teria qualquer ideia do porquê de um soldado da Commonwealth estar pedindo convencimento a um oficial político. Ele entenderá se você lhe disser que eu gostaria que a primeira-tenente Lilia Ivanova Taneka conversasse com sua amiga, a primeira-tenente Mary Sui. Ela parece estar com muita saudade de casa. Acho que uma amiga conseguiria se comunicar com ela melhor do que alguém como eu. Entendido, respondeu o intérprete, e após uma breve troca de palavras em língua da Federação, transmitiu que haviam chegado a um acordo. Isso pode ser providenciado. Havia mais alguma coisa, Coronel Drake? Obrigado. É isso. Agradeço muito. Ao encaixar o receptor de volta no lugar, ele olhou para o teto involuntariamente. Pelo menos por enquanto, tudo deve ficar bem. Ou talvez eu devesse esperar que sim. Mas não, os funcionários políticos seguem ordens suficientemente bem para se tornarem úteis. Que bagunça. Nunca imaginei que chegaria o dia em que eu preferiria ter um comunista obediente como subordinado. Isso é simplesmente fantástico. Nunca sequer sonhei com isso desde o meu primeiro dia no serviço militar. Droga. Eu entendo, mas por que tem que haver uma discrepância tão grande? Desde que a Grande Guerra começou, tantos magos aéreos caíram, mas as unidades imperiais permaneceram à ponta de lança afiada de seu exército. Os magos inimigos incendiaram o quartel-general do exército enquanto meus subordinados vivem em seus próprios mundos. Ó Deus, para que serve esta provação? Imagem por volta da mesma época, frente oriental, posição avançada do exército imperial, na cruzamento, mesmo imperfeita, o que é uma vitória se não uma vitória? Especialmente se for uma vitória definitiva que provavelmente entrará para a história. A frente oriental é mais ampla do que aquelas onde aniquilamos o exército republicano, mas quando o inimigo lançou uma ofensiva de tudo ou nada, nós o cercamos e revertemos a situação. Essa é praticamente uma fórmula infalível para esmagar o exército inimigo em campo aberto. Tendo chegado até aqui, o exército imperial realizou seu desejo acalentado por tanto tempo. Em termos estratégicos, esta foi a nossa segunda operação de cerco e aniquilação. Além disso, a vitória representa um enorme avanço em comparação com a vez em que a realizamos quando o nosso próprio território estava sob ataque. Tudo está bem quando termina bem. Ninguém está pensando em erros triviais durante a última etapa. No final, foi um avanço brilhante no leste, que estava em impasse não muito tempo atrás. É assim que se sente ao saborear um gole extremamente doce quando se está morrendo de sede no deserto. Ou talvez seja ainda melhor. Uma vitória completa é um vinho sedutor que pode te envolver em sentimentos de onipotência. Vencemos, nossos inimigos perderam, e o nome do Reich, coroa do mundo, foi proclamado por toda parte. Neste ponto, a Federação terá que começar a pensar em um acordo. Até mesmo a Tenente-Coronel Tânia von de Gurechaff está radiante, esperançosa de que o Tratado de Brest-Litovsk 10 esteja próximo.
Foi uma vitória magnífica. Em termos operacionais, deve ter sido definitivo. Hahaha. Maravilhoso. Isto é maravilhoso. Com um sorriso como se tivesse conseguido exatamente o que queria, Tânia acaricia as bochechas relaxadas, apesar de si mesma. Quando foi a última vez que sorri de coração? Depois de ser jogado neste mundo estúpido pelo ser X, tenho lutado no Reich com sua bagunça de vizinhos malucos, e finalmente há alguma luz no fim do túnel. Estou pronto para dar uma salva de palmas bem animada. Embora possamos ter deixado escapar alguns dos remanescentes derrotados, tudo o que nos resta é a Federação, que perdeu seu exército de campo. Se o Conselho de Autogoverno se sentir encorajado por nossa vitória militar e se tornar ainda mais pró-império, a paz e a segurança poderão ser alcançadas após a guerra. Serão pelo menos 20 anos de paz. Com esse tempo, eles poderão conquistar uma posição privilegiada na sociedade, desertar, construir uma reputação ou levar uma vida pacífica e reclusa. Terão a liberdade de escolher como viver. Liberdade. Sim, a liberdade dourada. Assim com a câmera que o primeiro-tenente Cerebriacol conseguiu em algum lugar pendurada no pescoço. Tânia e os outros oficiais do Cup Group Salamander ainda têm tempo suficiente para tirar uma foto comemorativa. Coronel, gostaria de tirar uma foto? Por favor, faça isso. Tânia responde à sua assistente que empunha a câmera, praticamente sem rodeios. Gritando, vale a pena comemorar. Em seu bom humor, ela estava em pé na ponte, posando para a foto. Que trabalho fantástico fizeram os paraquedistas, garantindo que essa posição fosse preservada sem nenhum dano. E eu nunca imaginei que teríamos tanto material filmado. Isso me faz lembrar de Moscou. Moscou, tenente? Sim. Cerebriacol acena com a cabeça com um sorriso natural, porque usamos filmes que pegamos emprestados da Federação. Ah, é isso que você quer dizer, certo? Fotografias e vídeos podem ser mídias diferentes, mas os dois eventos têm em comum o fato de terem usado equipamentos adquiridos em campo. Como disse Sansu, poder obter suprimentos em território inimigo é uma grande vantagem. É eficiente, econômico e melhor ainda, não custa nada. Tânia está de tão bom humor que pede a Cerebriacol algo que normalmente jamais pediria. Assim que as fotos forem reveladas, traga-me algumas. Gostaria de pendurá-las. Pode ser bem diferente das selfies nas redes sociais, mas ter algum material para exibir é sempre uma boa ideia. Evidências fotográficas para discutir a carreira com um ar sofisticado são incrivelmente importantes. Eu estava lá naquele dia. É uma aplicação prática da teoria da sinalização, ou talvez uma extensão dela. Claro, pode esperar um acabamento da mais alta qualidade. Claro que sim. Então ela sorri e faz algumas poses. Talvez ela exagere um pouco, e justamente quando percebe que outras pessoas também estão observando. O senhor está de ótimo humor, não é, coronel? Hahaha. Pode apostar, Major Weiss. Vou dizer isso, já que estou falando com você, mas eu seria uma estraga-prazeres terrível se não estivesse feliz agora. Quando ela pergunta com um olhar de soslaio, vocês não acham? Todos riem com expressões de orgulho no rosto. Ótima coordenação, pensa ela, embora não consiga ignorar a expressão severa de um oficial de patente média que vê pelo canto do olho. Aparentemente, ele me ouviu zombando dele alto e claro. Olá, Coronel von de Gurechaff. Parabéns pela vitória. Ora, se não é o Coronel Calandro. Ela o saúda ostensivamente, como se só agora o tivesse notado. Ele cumprimenta com tanta sinceridade, ele deve ser bom em assumir a postura certa para cada ocasião. Eu parabenizo em nome de seu aliado Yudoa. Obrigado. Os paraquedistas realmente deram conta do recado. Não deve ter sido a coordenação orgânica entre todas as tropas e nossos aliados. Talvez, murmurou Calandro. O estimado convidado Yudoano trabalhou tanto, mas Tânia e os outros conquistaram uma vitória tão extraordinária que estão um pouco eufóricos. Por favor, permita-me parabenizá-los pelo esplêndido trabalho que fizeram. Só ouvir falar não se compara a ver. Quem disse que uma imagem vale mais que 1000 palavras estava certo. Pessoal, trabalho em equipe, apoio, sinto que consegui vislumbrar uma maneira eficaz de combinar esses fatores básicos. É uma honra, responde Tânia com um sorriso e desenvoltura. Muito obrigada pelas suas amáveis palavras. Não precisa ter formalidades. Esses são apenas meus sentimentos sinceros. Muito bem, então. Parabéns, Coronel von de Gurechaff. Seu estado realmente se superou. Tenho certeza de que um cessar-fogo é apenas uma questão de tempo agora. Pode-se dizer que há uma saída diplomática à vista, não é? Se não formos pegos de surpresa. Com todo o respeito, ainda não está ao nosso alcance. Mas na prática, não é? A diferença entre quase ter em mãos e ter de fato em mãos é sutil, mas muito real. Era uma vez, o Império deixou escapar um rato chamado de Lugo. Quando percebemos que ele era menos parecido com um rato e mais com um tigre, tropas foram enviadas para o continente sul. E agora ficou evidente que algumas divisões por lá não serão suficientes. Diante desse fracasso, ela quer garantir que, desta vez, a vitória seja completa. Desejos se realizam se você não desistir. O exército tem a vantagem esmagadora necessária para fazer a Federação concordar comum cessar-fogo. Após alcançar essa difícil vitória, o resto depende dos diplomatas. Enquanto não houver um cessar-fogo e a paz não for alcançada, ainda estaremos em guerra. E se é guerra, então os soldados devem continuar lutando para vencer. Não é do tipo que baixa a guarda, né? Isso é ótimo. Tânia olha para Calandro. Por que eu faria isso? Tânia não é tão imbecil a ponto de negligenciar o aprendizado com seus erros e deixar a vitória escapar 2 vezes. O preço da experiência como professor é muito alto. Pagar 2 vezes pela mesma aula não compensa. Ou melhor, é um desperdício. A segurança é o maior inimigo, sempre dizem. E não é a verdade que está em todo lugar que você olha? Entendo. Calandro esboça um sorriso cansado. Você tem razão. De modo geral, você está certo. Mas, posso dizer uma coisa? Claro.
Você é jovem. Não, não quero que você entenda isso de forma errada. O que eu realmente quero dizer é, veja tudo que você já conquistou nessa idade. É louvável, mas há algumas coisas que você só vai perceber quando ficar mais velho. Ele ri como se fosse o desvario de um homem mais velho. Tânia pondera qual seria a melhor maneira de rebater, mas percebe que nenhuma das opções a beneficia, então responde com um sorriso educado e vago. O silêncio é ouro. O ouro é justiça. No fim das contas, o que prevalece é o bom senso. Coronel von Degorechaf, ninguém quer que esta guerra ridícula continue nesta escala ridícula. Se me permite dizer, a situação atual é anormal. Não tenho praticamente nenhuma experiência na sociedade fora do exército, então tudo o que posso dizer é que não devemos confiar em ilusões. Mas com esses resultados deve ser uma certeza, tendo sofrido uma derrota tão grande até mesmo a federação. Mas qualquer coisa além disso é tentar prever o futuro, e não é o tipo de coisa que nós, oficiais de patente média, deveríamos estar discutindo. Calandro ri baixinho, como quem diz que está fazendo previsões demais. O senhor não acredita na vitória da razão, coronel? Acredito na minha própria razão, mas não posso ter certeza sobre outras pessoas que mal conheço. Espero que sejam razoáveis, mas confiar nelas é difícil. Mas a razão de Estado é diferente da razão pessoal, não é? Além disso, ele adquire um olhar distante enquanto continua. Os membros do Estado-Maior do Exército Imperial, pelo menos, parecem razoáveis. Errer, estou falando demais agora. Isso é um problema para mim. Se um coronel vai se calar, então um mero tenente-coronel como eu não terá que ficar ainda mais calado? Você me pegou nessa. Normalmente não sou tão falante. Seria mentira dizer que não tenho opinião, no entanto. Sei que deveria estar apenas celebrando suas conquistas. Parabéns, é tudo o que posso dizer. Para os oportunistas, mesmo que a vitória definitiva do exército imperial não seja uma notícia terrível, é difícil considerá-la boa. Esta é provavelmente uma situação embaraçosa para um soldado de Uldoa. É uma farsa estúpida, mas Uldoa mesmo assim, e o Império são nações aliadas. Para ser sincero, eu simplesmente não achava que isso fosse acontecer. Não achava que isso fosse acontecer? Interessante. Tânia responde. Ela está extremamente interessada em saber com base em que critérios Uldoa tentou tirar proveito da situação. Será que esta é uma oportunidade para eu perguntar discretamente como o Estado-Maior de Uldoa acha que a guerra vai se desenrolar? Não, se me permite, vou ignorar a questão como fazem no seu país. Não duvido nem por um minuto da vitória do nosso aliado. Claro, diz Tânia, prestes a agradecê-lo. Calandro está sendo extremamente generoso hoje. No fim das contas, esses caras são sensatos. Então eles não tinham certeza se o Império conseguiria realizar isso? Bem, esse é o nível razoável de cautela, pensa Tânia. O exército imperial pode estar em fúria contra o mundo inteiro, mas isso de forma alguma garante uma vitória nessa escala. E foi por pouco, então não dá nem para dizer que eles fizeram suposições sem pensar e acabaram se provando errados. Pelo menos oficialmente? Claro que oficialmente. Com licença. Tudo que o senhor disse está correto, coronel. Compartilhar um entendimento tácito é um laço estranho. Dar de ombros e usar livremente o espaço entre as linhas é, na verdade, bastante intelectual e nada desagradável. Que tenente-coronel grosseiro você é? Bem, eu fui criado no campo. Não sei bem o que dizer sobre isso. É esse o tipo de pessoa que recebe a medalha Asas de Prata? Talvez. Talvez seja a expectativa de poder participar de atividades civilizadas como está com mais frequência, depois que a guerra terminar, que esteja me animando. Cessar fogo, pacificação e então paz. Pelo menos, espero que seja isso que aconteça. Bem, não posso competir com isso. Acho que vou indo agora. Já que você está aqui, por que não visitar o campo de batalha? Eu detestaria que você escrevesse em seu relatório oficial que o Lergen Group não lhe mostrou quase nada. Tânia faz a oferta por pura boa vontade. Calandro está nominalmente aqui para observar, e está nos fazendo o favor de entrar na ficção do Lergen Group. Por uma feliz coincidência, os principais oficiais do Group Salamander, subordinados ao Group Lergen, estão livres. Eu poderia pedir a alguém que lhe mostrasse o local. Agradeço a oferta, mas tudo bem. Tem certeza? Podemos nos divertir tanto sem muito esforço, pensou Tânia, e foi pega de surpresa por essa resposta inesperada. Estamos falando do curioso Coronel Calandro. Achei que ele se interessaria. Digamos apenas que passei o dia batendo um longo e bom papo com o Coronel von Lergen. Posso escrever isso sem problemas. Então é isso? Não vou interromper a sua comemoração. Divirta-se muito. Ela está prestes a dizer. Vocês não vão se juntar a nós? Mas ela sabe que não se deve fazer coisas que se sabe que alguém não vai gostar, a não ser para os inimigos. Afinal, a tenente-coronel Tânia von Degorechaf é uma pessoa de bom senso. Obrigado. Nós vamos. Por favor, faça isso. Sim, senhor. Assim, com o clima ainda otimista, o Group Salamander, liderado por Tânia, solta um grito de triunfo em direção aos confins do território da Federação. Aniquilamos vários corpos do exército. Conseguimos abrir caminho para a invasão. E, acima de tudo, os suprimentos militares que conseguimos apreender são como uma bênção para a organização logística do exército imperial. Coronel, mais um tiro. Claro, eu levo alguns de vocês também. Todos confraternizam, radiantes. Lutar para focar e tirar uma foto com uma câmera saqueada, ou melhor, um troféu de guerra, não é algo que se faça todos os dias. Embora saiba como usá-la por já tê-las utilizado em missões de reconhecimento, ela nunca imaginou que teria tempo livre para fotografar paisagens e retratos. O cheiro da civilização quase a comove até as lágrimas. É uma fragrância simplesmente maravilhosa. Espere um minuto. Cheira, cheira. Quando ela mexe o nariz, detecta um bom cheiro. Se for verdade, é algo que não vemos na linha de frente há muito tempo.
De onde veio isso? É uma ração especial do nosso querido partido, coronel. Nós a roubamos do quartel-general inimigo quando atacamos. A câmera, o álcool, tudo fornecido pela federação. Ah, Tânia estremece diante do delicioso horror da economia bárbara, mesmo enquanto a aprecia. Tenente Cerebriacol, use todos os nossos fundos. Compre todo o álcool da região e sirva ao Camp Group. Tem certeza, senhora? Claro. Ah, e antes que eu me esqueça, os paraquedistas também fizeram um ótimo trabalho. Quero que vocês transmitam nossas homenagens. Com certeza. Vou distribuir alguns para eles, em espírito de partilha. Os comunistas são horríveis justamente porque você pode começar a pensar, mesmo que em tom de brincadeira, que o comunismo talvez não seja tão ruim assim. Se a prática improdutiva de tirar dos que têm continuasse para sempre, a eficiência da distribuição em uma economia de pilhagem como essa seria fantástica. Tenente Cerebriacol, fique à vontade para usar alguns dos fundos confidenciais do tesouro do Camp Group também. Encontre algo que possamos aproveitar. Tenho certeza de que nossos companheiros de tropa já saquearam mais do que podem consumir, mesmo com a superioridade numérica deles. Cercar várias bases de suprimentos da Federação significa que apreendemos uma grande quantidade de mantimentos. É apenas um bônus, mas é um dos motivos pelos quais a situação alimentar é melhor na linha de frente do que na retaguarda. Em todo caso, uma vitória maravilhosa, um banquete maravilhoso e o cheiro da civilização. A vitória é simplesmente grandiosa. 13 de maio de 1927, capital imperial Berum, Estado-Maior do Exército Imperial. Do Exército Imperial, Quartel-General do Grupo de Exércitos Oriental. Para Gabinete do Estado-Maior do Exército Imperial. O exército atacante da Federação foi repelido. Atualmente estamos fazendo estimativas provisórias das conquistas na frente oriental. Diversas divisões, incluindo as principais forças inimigas, foram aniquiladas. Continuamos a perseguir o inimigo e a capitalizar os nossos ganhos. PS, providencie o transporte dos prisioneiros o mais rápido possível. Nós ganhamos, né? Com certeza. As conquistas do exército imperial foram tão grandiosas que tanto a Rocha quanto o Salgueiro podiam projetar calma. E se você questionasse o resultado da grande batalha de manobra na frente oriental, tudo o que precisava fazer era dar uma olhada no mapa na parede. Certamente em determinado momento a pressão aumentou no leste e eles foram forçados a recuar bastante. Havia desordem nas unidades da linha de frente, linhas de suprimento erráticas e, por fim, confusão no quartel-general do Grupo de Exércitos Oriental. Eles tiveram que admitir que havia muito a melhorar. Mesmo assim, os resultados estavam lá, no mapa. Podemos provavelmente até incluir Moscou e as cidades do sul entre as opções de locais para invasão. Em teoria, Rudersdorf. Então seria complicado? Isso não é nem metade da história. O tenente-general von Zetor fez uma careta ponto e deixou isso bem claro para seu estimado amigo. Reconstruir a rede ferroviária é impossível. Mesmo agora estamos no limite, buscando suprimentos no local. Uma batalha de manobra que envolve uma invasão em grande escala enfrenta constantemente os limites da logística. Se estivessem usando a estratégia de linhas internas em casa, o fornecimento de suprimentos seria mais fácil. Em seu próprio país que lhes era familiar, poderiam ter obtido apoio dos órgãos provinciais autônomos e avançado a toda velocidade. Isso não era apenas uma teoria de sofá. Mas em terras estrangeiras, até mesmo o grupo mais amigável é formado por estranhos, como Conselho para o Autogoverno. Só o fato de criar uma base estratégica em seu interior e invadir território inimigo abertamente hostil já era um pesadelo logístico. Estabelecer uma base de suprimentos capaz de sustentar uma grande invasão estava além da capacidade nacional do Império. Tivemos muita sorte de conseguir capturar depósitos de suprimentos inimigos inteiros em seu quartel-general. Conseguimos chegar lá por pouco, com o que o Conselho de Autogoverno forneceu mais o que aprendemos. É um milagre. O segredo para sempre conseguir pagar as contas era simples. Bastava ter as táticas do antigo livro, A Arte da Guerra, que dizia para obter alimentos em território inimigo. E se isso parasse? Então teríamos mesmo que obter tudo em território inimigo. Zetor nem sequer queria imaginar esse cenário. Apreender material inimigo ainda podia ser considerado uma operação militar, mas havia uma diferença sutil, porém crucial, entre apreender suprimentos inimigos em campo e coagir pessoas a entregá-los. Especificamente, já que lhe perguntaram, ele teve que responder: saques organizados. Saquear? Não estamos na era dos mercenários. Você está falando sério, Zetor? Estou falando sério. Ele acenou com a cabeça para Rudersdorf. É essa a nossa situação. No mínimo, para manter as aparências. Formalmente, seriam requisições de acordo com a lei militar. Mas eu me pergunto até que ponto o dinheiro militar nos levará em território inimigo. Certo, respondeu seu velho amigo com uma careta. Até ele sabia. Militar. O sistema de cheques era tão confiável quanto uma vela ao vento. Independentemente de como funcionasse em casa em território inimigo, as únicas pessoas que confiariam nele seriam aquelas que se viam obrigadas a fingir que confiavam. Qual é a diferença, afinal, entre requisitar com vales militares e saquear? Então estamos exigindo coisas que não existem, e é por isso que temos que nos desdobrar. Mas não podemos simplesmente desistir da nossa operação por causa de problemas de fornecimento. Eu certamente gostaria que você fizesse isso. Isso não parece ser a sua cara, General von Zetor. Somos soldados, lembre-se. Zetor soltou um suspiro, e Rudersdorf lançou-lhe uma pergunta sem rodeios. Se hipoteticamente fossemos realizar outro avanço nas circunstâncias atuais, que medidas logísticas você tomaria? Negociar o cessar-fogo é uma prioridade maior, não é? Com esse resultado, até mesmo a Federação terá dificuldades em se recusar a conversar.
A negociação só é possível se a outra parte estiver de acordo. Você se esqueceu disso? Zetor estava prestes a responder que não havia esquecido, mas então percebeu o que Rudersdor estava tentando dizer. Entendo. Você acha que precisamos nos preparar para a possibilidade de eles recusarem as negociações? Exatamente. Sinceramente, não sei o quão provável isso é. O relatório do Coronel von Lergen acabou de chegar, mas, segundo ele, embora possa haver uma disputa sobre os termos, um acordo de cessar-fogo é apenas uma questão de tempo. Eu li. Ele relatou que o lado da Federação estava buscando a possibilidade de um cessar-fogo, certo? Sim, disse Zetor, continuando. Os termos que haviam estabelecido por meio de Udo eram simples. Todos os exércitos cessariam fogo ao longo da linha de demarcação atual. Os territórios ocupados seriam considerados sob controle provisório e a posse não mudaria de mãos. Mas todas as reivindicações de posse de regiões que o Império efetivamente controlava antes da guerra seriam rejeitadas. Essa seria a solução final. E então o exército imperial estabeleceria uma zona desmilitarizada de alguns quilômetros ao redor da fronteira, como medida de precaução. Se necessário, havia margem para ocupação a fim de garantir a segurança. Eles também incluíram a estipulação de que os residentes dos territórios ocupados votariam sobre a que territórios se sentiam pertencentes. Embora tivessem que controlar as múltiplas nacionalidades, se isso fosse aprovado, a consolidação do império seria basicamente um sucesso. Levando em conta as reparações simbólicas, pode-se dizer que eles conseguiram quase tudo o que queriam. É verdade que discutimos muito sobre a votação dos moradores. Em outras palavras, nós os derrotamos de forma tão contundente que eles tiveram que deixar de lado suas queixas por um momento e implementar o cessar-fogo. Você não acha que é algo exclusivo da Federação? Rudersdor não pôde negar, mas sentiu que poderia ser por outros motivos. Zetor retrucou. Não seria mais a vontade de todos os estados beligerantes? Até mesmo os Ildoanos, ao verem tal vitória, tentarão ficar do nosso lado, concluindo as negociações. No fim das contas, tudo está no campo das possibilidades. Então devemos nos preparar para o pior cenário? Você tem outra ideia, General von Zetor? Entendo. Zetor assentiu com a cabeça em resposta ao comentário de Rudersdor e ponderou em silêncio por um tempo. Fez os cálculos mentalmente e analisou todos os suprimentos disponíveis, consolidou os relatórios de campo e buscou uma possibilidade. Mas era verdade que mesmo em meio a todas essas perguntas, ele não conseguia evitar que um pensamento lhe viesse à mente. Depois de uma vitória tão completa, não há como as negociações não darem certo. Os remanescentes da República poderiam esperar apoio da comunidade britânica. A Commonwealth poderia esperar apoio da Federação e dos Estados Unidos. Mas a opinião pública nos Estados Unidos não era favorável à entrada na guerra. Até então, tudo que os Estados Unidos haviam contribuído era com o programa de empréstimo e arrendamento e com soldados voluntários. É claro que ambas as coisas eram extremamente problemáticas, mas não se comparavam à presença da Federação, que de fato havia entrado na guerra. Em última análise, a esmagadora superioridade material do exército da Federação deve ter sido o pilar que sustentou a vontade de lutar dos outros estados, e o Império acabará de esmagá-lo no leste. Não só isso, como certamente chocou e impressionou a todos que estavam por perto. Com isso, uma resolução diplomática deverá ser possível. Zetor estava imerso nesses pensamentos quando o telefone tocou, trazendo-o de volta à realidade. Uma ligação na linha direta? O momento significa. Aqui é o Tenente-General von Zetor. Entendido. Boas notícias? O velho amigo de Zetor perguntou, visivelmente interessado, e ele assentiu. Uma reunião de emergência do Comando Supremo. Ah, é? E o que diz o Comando Supremo? Eles estão analisando os termos. Agora os detalhes serão decididos. Finalmente teremos um caminho para pôr fim a isso. Falta só um pouquinho. Repleto dessa emoção, ele murmurou. A alegria de colher as sementes que semeamos. Essas são as bênçãos de Heimat. Eles lutaram por sua pátria. Com honra e orgulho no peito, deixaram para trás os ossos de seus companheiros soldados e ainda assim ergueram suas armas. Seus antecessores e ancestrais devem ter protegido sua terra natal da mesma maneira, assim como seus descendentes o fariam. E é por isso que o presente existe como uma herança do passado. Muito bem, General von Rudersdor. É só uma questão de tempo até que o senhor seja promovido a marechal. E parecia permitido deleitar-se com a estranha sensação de ter cumprido seu dever. Foi por isso que Zetor se viu oferecendo ao seu colega elogios mais extravagantes do que nunca. Fico feliz em ouvir isso, mas sou apenas um deputado. É óbvio quem estava no comando. Suas conquistas trouxeram esses resultados. Não creio que o Império seja tão corrupto a ponto de fingir não notar conquistas tão impressionantes. Agradeço sua avaliação tão positiva. Acho que é a sua especialidade, mas tenho quase certeza de que as aparências realmente importam neste mundo. Quer dizer que será por ordem de tempo de serviço? Mesmo assim. Vamos lá. Zetor sorriu gentilmente. Amigo, você conseguiu. Tenha orgulho. Suponho que devo alguns agradecimentos. Para mim? Para as tropas. Isso deveria ser óbvio. Ele riu, o que foi um alívio. Para as tropas. Sim, eles realmente conseguiram. Por isso, Zetor fechou os olhos por um instante e fez um voto mental. Desta vez, tenho que acabar com isso, custe o que custar. Era um devaneio feliz. Era extravagante, mas ele conseguia acreditar. Sentia que as coisas realmente melhorariam dali em diante. Vamos admitir, no entanto,
Não vamos admitir que ele foi forçado a admitir. Não se trata apenas de pensamento ilusório, mas de negligência. Imagem. No mesmo dia, à tarde, Capital Imperial B1, sala de conferências de ligação, reunião do Comando Supremo. O tenente-general von Zetor, que participava da reunião do Comando Supremo, ficou tenso com a resposta inesperada ao seu resumo das negociações que ocorreram via Yudoa na reunião de planejamento pós-vitória e a sua apresentação dos termos. Embora a maioria deles estivesse com os olhos cansados, os funcionários públicos vestiam ternos bem cortados. Assim como os oficiais militares, eram engrenagens inteligentes e conhecedoras do Estado. Ou seja, deveriam ter entendido. Deveria ter, mas o que pairava na sala de reuniões era uma emoção violenta. Não nos venha com essa conversa fiada. Os burocratas se levantaram e bateram na mesa, expressando seus sentimentos abertamente. O senhor está falando sério? Essas são boas condições? É isso que você está nos dizendo? Embora abalado, Zetor confirmou, com todo respeito, sim, são. Entendo que esses são os melhores termos disponíveis nessas circunstâncias e os apoio. General von Zetor, você ainda se considera um homem do Império? Claro. A sala se encheu de vozes furiosas, perguntando-se o porquê. Para quem recebia olhares de ódio assassino, o ambiente não era nada confortável. Como é que vamos fazer as pazes com termos como estes? Vocês usam esses termos como se fosse algo ruim. Como se fosse um professor lidando com alunos desatentos, Zetor retrucou, corrigindo-os. Esses eram os resultados, apesar de todo o esforço. Mas esses são os melhores termos que conseguimos. Se a partir daqui avançarmos para um acordo de cessar-fogo e negociações de paz, os termos serão realistas e terão grandes chances de serem aceitos. Escutem. Ele olhou ao redor da sala e disparou contra os funcionários públicos descontentes. Nossas tropas lutaram com todas as suas forças para conseguirmos essas condições. Pelo menos é assim que eu vejo. Com licença, General von Zetor, mas estes termos, são os melhores que o senhor conseguiu? Ele zombou, como quem diz, sim, são mesmo. A possibilidade de um cessar-fogo e o debate sobre os termos que levariam à paz só foram garantidos com um esforço extraordinário para usar da melhor forma o poderio militar imperial realizando o impossível na verdade. Eles haviam conquistado ambos forçando o outro lado a enxergar a razão através da vitória em combate, mas não foi o suficiente? O leve baque na mesa foi quase um soco dele. Foi um movimento inconsciente. Mas os outros devem tê-lo interpretado como uma provocação. Eles o confrontaram com raiva. Gostaria de saber o que você pensa. Não podemos entender se você permanecer em silêncio. Mas por outro lado, Zetor começou a recuperar a compostura diante da raiva deles. Era como uma guerra. Não havia motivo para ele se exaltar e jogar conforme as regras deles. Ter a capacidade de escolher significava ter a iniciativa. Defender-se não significava necessariamente perdê-la. Após considerar várias táticas, seu cérebro sugeriu a abordagem de esperar que seus oponentes se desgastassem. Eles podiam até ser aguerridos, mas ser aguerrido significava apenas consumir energia. Tenho quase certeza de que respondi a todas essas perguntas. Mas esses são os seus pensamentos, General von Zetor. Queremos saber o que o exército pensa. Ironicamente, quanto mais agitados os outros ficavam, mais calmo ele se tornava. Embora soubesse que era um mau hábito, Zetor tinha orgulho demais para conversar com tolos. Ele retrucou, dizendo que eles deviam saber. Então, bem, isto é estranho. Será que a opinião do vice-chefe do corpo de serviço realmente não conta como a opinião geral do exército? Ele devia estar usando um tom próprio para falar com idiotas. Os homens nem sequer disfarçaram o desagrado ao desviarem o olhar, e Zetor suspirou. General von Rudersdorf, vocês têm a mesma patente. O que acham disso? Sinceramente concordo com o que o general von Zetor apontou. De todas mas aquela vitória foi tão estrondosa. E foi de fato uma grande vitória que eles conquistaram no leste. Foi o tipo de vitória com que todos os soldados sonham em participar. Mas talvez os funcionários públicos que tagarelavam não entendessem que o Estado-Maior sabia muito bem o valor daquela vitória. Percebendo que não a obteriam se permanecesse em silêncio, Zetor se pronunciou sim. E foi precisamente por termos alcançado tal vitória que conseguimos firmar esses termos. O comentário lhe rendeu uma chuva de olhares de todos os lados da sala que diziam, você só pode estar brincando. Se olhares fossem uma forma de pressão física, ele teria sido empalado. Bem, que olhares frios e cortantes. Eu esperava alguma resistência, mas isso superou minhas expectativas. Zetor não conseguiu conter uma careta. Você não entende a situação em que o Império se encontra? Ele se lembrou do ditado oriental sobre o ensino dos sutras budistas. No que diz respeito aos números, dado que ele tinha acesso a segredos militares e tudo mais, devia haver apenas um punhado de pessoas que entendiam a situação melhor do que ele. Tenho quase certeza de que compreendo em detalhes a posição do Império. Seu comentário veio acompanhado de uma nuvem de fumaça roxa e um leve sorriso amargo. Essa era a verdadeira intenção do experiente tenente-general von Zetor, seu verdadeiro sentimento e seu arrependimento. Se eu não soubesse, poderia dizer algo mais otimista. Acredito ter um sólido entendimento da atual capacidade de resposta do Estado em tempos de guerra, conforme apresentada pelo Comando Supremo, incluindo a distribuição de material e os recursos humanos. Ele era o responsável pela logística, o membro do corpo de serviço encarregado do plano de mobilização de material, e tinha experiência em operações. A certeza de que entre todos na sala, ele era quem melhor compreendia a situação o levou a dizer, há algum segredo que eu desconheça? Se não, minha resposta à sua pergunta não muda. Não há termos melhores para a nossa situação atual do que estes. Se o senhor está ciente da nossa situação, isso torna tudo mais simples. Peço desculpas, mas reveja sua opinião. General von Zetor, com todo respeito, os militares estão muito focados no presente. E as perdas sofridas pelo Império, incluindo as de riqueza nacional, são demasiado grandes. Não entendi onde você quer chegar.
Não? Que estranho. Os funcionários públicos soltaram suspiros de cansaço e começaram a discutir em uníssono. Precisamos recuperar essas perdas de alguma forma. Essa ideia não lhe ocorre? A menos que consigamos reparações, o Império está. Eu sei o que acontece depois, interrompeu Zetor. Eles haviam desperdiçado uma fortuna nessa guerra e não obtiveram quase nada em troca. E sua força de trabalho jovem masculina havia desaparecido. Cada projétil que Zetor, como um dos envolvidos na mobilização de material bélico, enviava para a linha de frente era fabricado por mulheres e idosos. Crianças em idade escolar produziam bens de primeira necessidade nas fábricas, enquanto prisioneiros trabalhavam nos campos. Imagino que o Estado vá à falência. No pior cenário, o aparato também estará em perigo e, embora eu diga isso ciente de que é um cenário terrível, a família imperial poderá até mesmo estar em risco. Se você sabe tudo isso então, podiam mandar ele fazer o que quisesse, mas não era tarefa de um soldado. Com todo respeito, sou um militar. O que isso quer dizer? Jurei lealdade ao imperador e ao Estado para defender nossa pátria de ameaças externas. Portanto, é evidente que o exército não deve interferir em assuntos internos. Resumindo, o exército não deveria ultrapassar os limites da autoridade que lhe foi designada. Esse era um princípio fundamental em que Zetor, como militar de carreira, acreditava piamente. A guerra, em sua essência, é uma extensão da política. Assuntos militares jamais poderiam ser superiores à política. Se assim fosse, isso inauguraria um pesadelo em que o Estado seria regido não por uma grande estratégia, mas unicamente por uma estratégia militar. O exército imperial era a máquina de violência do Estado. Não deveria ser o próprio Estado. General von Zetor, eu me oponho. O senhor não tem escrúpulos em deixar as finanças do Estado ruírem? Isto é um assunto sério. Finanças. Que se dane. Você tem tanto medo de um declínio gradual que nos jogaria direto na pobreza? Dinheiro, dinheiro, dinheiro. Dinheiro é tudo. Vocês não têm noção do que é viver num estado que pode falir? Escutem, argumentou o funcionário do Ministério da Fazenda. Pelos olhares tensos em seus rostos, ficou claro que não estavam brincando. Temos uma montanha de crédito em títulos. Não dá para confiar em pedaços de papel sem lastro. Como vamos pagar os títulos do governo? Você está falando sério? Pensou ele. Se eles realmente temiam que o Estado fosse à falência por causa de uma guerra, isso era um absurdo. Eu sei que é uma opinião extrema, mas se precisarmos de mais pedaços de papel, podemos simplesmente imprimir mais. O tenente-general von Zetor era um militar. Suas ferramentas de trabalho eram as armas e suas perdas, os soldados. Em outras palavras, seres humanos. Os jovens do país morreriam. Ele não permitiria que nada tivesse prioridade sobre eles. Claro, claro, tenho certeza de que a Casa da Moeda vai imprimir mais. E aí? Qual valor de moeda você gostaria? Os estados podem ter entrado em declínio devido à inflação, mas isso é melhor do que o povo perder a fé fundamental no Reich. Devemos simplesmente nos orgulhar de nós mesmos e lidar com isso. Nenhuma dessas duas coisas deveria estar em risco. Todos os olhares estavam voltados para ele, implorando. Será possível que eles entendam o que estão dizendo? Não, não faria sentido que não o fizessem. Eles precisam entender. Zetor reconsiderou seu pensamento. Até mesmo membros da família imperial haviam morrido. Essa era a natureza desta guerra, que se prolongava apesar das montanhas de mortos. Era raro um súdito do Império não ter perdido alguém próximo. Foi exatamente por isso que Zetor não conseguia compreender essas pessoas. Elas diziam para não deixar que esses sacrifícios fossem em vão, mas também para continuar lutando, sabendo que isso implicaria em mais sacrifícios? Se mais uma vitória nos garantir melhores condições, devemos vencer só mais uma vez. Precisamos assegurar o pagamento crucial que permitirá a sobrevivência do Estado. O que exatamente você pensa que as Forças Armadas representam? Não vou permitir que você confunda essa luta nacional com uma oportunidade para apostar. Zetor bufou, dizendo que isso estava fora de questão. Em resposta, o funcionário do Tesouro gritou de volta com o rosto contorcido, sem nem tentar esconder as lágrimas. É um pedido razoável, baseado na execução da nossa política nacional. Pretende manchar a nossa reputação? Você já ouviu falar em cortar as perdas. E por isso você deixaria sua família na miséria? Ainda podemos vencer. Devemos conseguir negociar termos mais vantajosos. Eles não estavam chegando a lugar nenhum. Ou seja, eles estavam andando em círculos. Você está dizendo que devemos nos apegar a ilusões e continuar a guerra? Como responsável pelo corpo de serviço, eu absolutamente não posso permitir que você presuma que nossas forças têm energia de sobra. Depois de todos os recursos que consumiu, você está dizendo que nosso exército é um tigre de papel? Mesmo sob forte crítica à gigantesca e insustentável máquina de consumo em que o exército imperial havia se transformado, tudo que Zetor conseguiu fazer foi esboçar um sorriso irônico. Se o nosso adversário se render, devemos esperar melhores condições, certo? Para reconstruir, precisamos conquistá-los, custe o que custar. Enquanto Zetor observava friamente o grupo murmurante, ele chegou ao seu limite. Ao percorrer o salão com um olhar superficial, deparou-se com uma verdade aterradora que quase lhe fez os olhos lacrimejarem. Sempre que os funcionários públicos com os rostos vermelhos de raiva gritavam, a maioria dos presentes, em silêncio, balançava a cabeça em concordância. Acordo! Acordo! Eles se identificam com essa bobagem, de todas as coisas? Aparentemente, os generais entendem de guerra, mas não sabem como financiá-la. Vejam os territórios ocupados, por exemplo. Os recursos da Federação estão ao alcance de um chamado. Ao ser questionado sobre o que achava daquilo, não teve outra escolha senão responder. Subitamente, porém, sentiu-se tão apavorado quanto um soldado de infantaria que havia ficado para trás e se separado de sua unidade em território inimigo. Com licença, mas o senhor está dizendo que se os conquistarmos, seremos autossuficientes? Exatamente.
Se prosseguirmos com esse sistema, o funcionário público pareceu dizer que eles tinham uma boa chance, mas Zetor percebeu onde ele queria chegar e o interrompeu. Desculpe, ele rosnou, mas não permitirei que travemos uma guerra baseada em ilusões. Vamos admitir, houve uma grande discordância aqui. Por isso ele precisou reforçar seu ponto de vista. É uma utopia. Mesmo se voltássemos a negociar, se a situação fosse diferente, o que teríamos de fazer para conseguir termos como este seria se acumularmos vitórias. A atitude do inimigo certamente mudará. Vitória, vitória, vitória. Esses viciados e sua panaceia onipotente, a vitória. Incapaz de conter os verdadeiros sentimentos que queria expressar, Zetor quase gemeu involuntariamente. Agora ele compreendia plenamente porque seus antecessores haviam alertado que a única coisa mais perigosa do que uma grande derrota era uma grande vitória, e isso o horrorizava profundamente. Será que eles simplesmente se convenceram arbitrariamente de que ainda podemos vencer? O clima era tão tenso que ele queria gritar. Vocês estão falando sério? Com licença, posso dizer algo? Vá em frente, General von Rudersdorf. Foi seu estimado amigo que permanecerá em silêncio ao seu lado quem se manifestou. Tendo se intrometido na conversa, ele fez um resumo direto da situação. É perfeitamente aceitável que vocês critiquem o General von Zetor, mas este contexto exige um debate ponderado. Que tal analisarmos a situação atual? Muito bem, General von Rudersdorf. Como o senhor vê as coisas? Já que você é o responsável pelas operações, eu gostaria muito de ouvir sua opinião. Bem, eu vou te contar, mas seria útil se você especificasse exatamente o que quer saber. Posso te dar uma resposta clara em vez de um esboço. Muito bem, então. O funcionário público assentiu. Você acredita que o Império não tem mais esperança de vencer? Zetor e os outros observaram Rudersdorf colocar um charuto na boca. Enquanto todos na sala de reuniões o encaravam, ele tragou com ousadia. Por fim, os olhares que o incitavam a continuar foram suficientes para que ele abrisse lentamente a boca, exalando uma nuvem de fumaça. Francamente, provavelmente seria difícil. Veja bem, disse ele, reposicionando o charuto, e os funcionários públicos logo começaram a lhe fazer perguntas. Difícil? De fato. Extremamente difícil. Mas você não está dizendo que é impossível. Uma ligeira perturbação. Uma aberração quase imperceptível. O único que notou sua testa franzida como quem diz não é uma pergunta muito gentil foi Zetor. Para um soldado não havia pergunta mais detestada do que aquela que acabará de lhe ser dirigida. Será que o exército declararia aqui mesmo que não poderia vencer? Como poderíamos fazer isso com a família imperial e seus súditos? Ele se recusou a responder de forma indireta. Dito isso, voltou a se ocupar com seu charuto. Mas para quem conhecia os costumes dessas criaturas, os militares, a resposta era óbvia. O velho amigo de Zetor praticamente admitia as limitações do exército. Provavelmente, usava o charuto para disfarçar os suspiros. Um charuto era a ferramenta ideal para manter a boca fechada. Assim, Zetor, que se tornará um fumante muito mais assíduo do que antes da guerra, compreendia Rudersdorf tão bem que isso lhe causava mal-estar. Foi bom da sua parte ir tão longe. Ele não poupou elogios à bravura e à determinação de Rudersdorf. Aqueles que tanto se sacrificaram por esta vitória foram as tropas. O Estado-Maior estava plenamente ciente de quantas vidas foram derramadas no leste para arrancar esta vitória das mãos dos soldados. Federação. Eles não precisavam que os funcionários públicos lhes dissessem isso. O Estado-Maior do Exército Imperial não estava tão distante da realidade a ponto de ignorar a montanha de cadáveres de jovens promissores que se formava na linha de frente. Os resultados da guerra ainda não estavam definidos. Por que um soldado anunciaria irresponsavelmente que não poderiam vencer? Depois de todas as despesas militares, recursos humanos e dificuldades impostas à retaguarda, não era aceitável que o exército vacilasse diante da incerteza da guerra e dissesse que a vitória era impossível. Se eles percebessem em algum momento que realmente não havia como vencer, talvez então pudessem dizer isso. Mas ainda havia possibilidades. Por isso, Rudersdorf, responsável pelas operações, não podia proferir absurdos como "não podemos vencer nem mesmo por engano", embora ainda insinuasse suas limitações. Foi claro, Rudersdorf estava pedindo nas entrelinhas a compreensão deles. General von Rudersdorf, General von Zetor. Pergunto-lhes oficialmente, pode-se dizer que este é o consenso do Estado-Maior? E do Exército? Era uma pergunta que eles podiam responder imediatamente. Claro, responderam eles, assentindo com a cabeça em perfeita sincronia. Agora o debate precisa ser resolvido. Com essa perspectiva otimista, a tensão começou, ainda que levemente, a se dissipar de seus ombros. Eles precisavam de um plano para reduzir os encargos na frente interna, e havia todo o processo de transição de um cessar-fogo para a paz, mesmo que houvesse uma infinidade de coisas a fazer. Então você está dizendo que mesmo que seja um desafio, ainda existe uma chance de vencermos? Espere. As engrenagens da mente de Zetor pararam de girar depois de ouvir aquele absurdo incompreensível. Mesmo que seja um desafio, ainda há uma chance de vencermos? Ouvimos o que o exército pensa sobre a situação, mas novas vitórias seriam possíveis se a população civil tomasse as medidas necessárias, certo? Por favor, espere. Do que você está falando? General von Zetor, uma pergunta. É possível que se concordarmos em se usarmos esses termos nas negações por meio do reino de Uldoa, pareceremos fracos aos olhos de nossos oponentes? O que você disse? A resposta à pergunta vaga de Zetor foi implacável. Eu só me pergunto se não estamos dando a impressão de que estamos nos precipitando para negociar. Se nossos inimigos pensarem que não somos capazes de continuar lutando na guerra, não estaremos em uma posição de negociação muito forte. Outra pessoa acrescentou um comentário. Alguém do Ministério do Interior, talvez? Serei franco.
Você tem uma compreensão sólida das tendências da opinião pública e do sentimento geral? Não podemos aceitar um cessar-fogo e a paz nesses termos. E o plano de Uldoa para o cessar-fogo é apenas temporário. Não está claro se isso levará à paz ou não. Zetor viu um homem de terno impecável se levantar para falar depois do outro orador. Seria um daqueles figurões do Ministério das Relações Exteriores? Embora as negociações militares de cessar-fogo possam estar dentro da alçada do exército, o cessar-fogo oficial e as conversações de paz são da alçada da diplomacia. O que significa que, naturalmente, essa jurisdição deve ser tratada por nós, do Ministério das Relações Exteriores. Não seria um abuso de autoridade o exército exercer o poder como bem entender nesta questão? Como é que você não consegue entender nem isso? Era o que a maioria das pessoas na sala parecia estar pensando enquanto o atacavam. Os olhares severos que ele estava recebendo. Ele quase pensou que era o tipo de olhar que se lança aos inimigos, mas então se conteve. Talvez não seja esse tipo de coisa. Tal como vocês, desejamos a paz. Mas ela deve vir acompanhada de reparações justas e aceitáveis. Se a justiça não for feita, os corações do povo não ficarão satisfeitos. Você está priorizando isso em vez da restauração da paz? Zetor estava prestes a gritar. Você só pode estar brincando. Mas foi interrompido por inúmeros olhares de desprezo. O tempo de priorizar uma paz injusta terminou quando a guerra começou. Os sacrifícios devem ser devidamente recompensados. Não podemos ceder tanto. A proposta de Uldoa é muito branda. As refutações que Zetor estava prestes a apresentar foram interrompidas como se foram acusações de traição, e ele foi censurado. Era tão absurdo que ele teria querido descartar a resposta como um argumento emocional. Se não fosse uma reunião do alto comando com ninguém menos que o grupo de pessoas que lidava com todos os assuntos práticos do Império. Mas a incapacidade de levar a situação na brincadeira tornou-a inevitavelmente séria. O Comando Supremo, em regra, não interfere nas ordens militares, mas certamente tem o direito de exercer suas prerrogativas para fazer uma solicitação relativa à estratégia nacional. E o que é isso? Ele não podia simplesmente gritar, por favor, não. Zetor teve que encarar seu destino, como um comandante que percebe que a batalha está perdida. Com todo o respeito, gostaríamos que o exército conseguisse melhores condições. Devo interpretar isso como a opinião oficial do governo? Para sermos precisos, trata-se da vontade do povo e de um pedido válido com o qual a família imperial concorda. Sendo assim, gostaríamos que o exército cumprisse esse objetivo. Do ponto de vista institucional, eles estavam certos. Quanto ao ponto de vista militar, durante muito tempo, o Comando Supremo foi meramente uma organização que aprovava as decisões do Estado-Maior. Mas a autoridade real para decidir residia inequivocamente no Comando Supremo. Nem mesmo Zetor tinha como contestar. Se ele não pudesse expressar seu descontentamento e argumentar não lhe fosse permitido, então teria que permanecer em silêncio. Mas o que significa o silêncio de uma pessoa? Quando ele estava prestes a soltar um risinho autodepreciativo, alguém se atreveu a falar. Tudo bem. Você está nos dizendo para vencer? Calha a boca, Rudersdor. Ele queria gritar. Talvez devesse ter feito isso. Mas, sem palavras, Zetor não conseguiu sequer esboçar um grito para impedi-lo. Vamos mostrar-lhes a vitória. Contanto que nos deem o que precisamos, o exército vencerá quantas vezes quiserem. Zetor lançou um olhar imediato para Rudersdor, mas não o alcançou. Enquanto os funcionários públicos, assentindo com satisfação, relatavam vários detalhes e a conversa prosseguia, Zetor permanecia deprimido. Como? Por quê? A Saga de Tânia, a Maligna volume 07 no mesmo dia, Embaixada Imperial em Uldoa. A notícia de uma vitória é sempre boa, especialmente quando chega no momento ideal. Ela permeia cada canto do corpo, aquecendo naturalmente os membros. Nesse sentido de conforto familiar, é tão boa quanto o álcool. Como uma boa tequila ou talvez um uísque escocês. À medida que a notícia da vitória se espalhava por todo o Império, todos os súditos imperiais na embaixada em Uldoa compartilhavam a mesma empolgação. O adido militar em Uldoa, Coronel von Lergen, balançou a cabeça. Em busca da precisão, talvez devêssemos revisar. Essas pessoas que estavam diretamente envolvidas nas negociações diplomáticas estavam mais eufóricas do que a maioria. A embaixada era um verdadeiro caos, eles estavam bebendo vinho fino como universitários. Não era que lhes faltasse vontade de se moderar. Eles entendiam o significado da palavra moderação. Eram adultos com idade e posição social. Sabiam muito bem o quão ruim era perder o controle na frente dos outros. E lá estavam eles, embriagados. As bebidas estavam simplesmente deliciosas. Uldoa havia mediado as negociações entre as partes que se recusavam a ceder, sem sequer esconder o fato de que estavam jogando em ambos os lados. Os representantes do Império, exaustos física e mentalmente, pretendiam simplesmente desfrutar de uma bebida entre amigos, mas antes que percebessem, estavam se desgastando demais, tanto física quanto mentalmente. Eles estavam tão certos de que a balança havia pendido para o lado deles que comemoraram. Eles realmente conseguiram. O próprio Lergen foi um dos que vibraram com a emoção, sentindo-se profundamente tonto. Notícias de uma vitória, só pode ser intervenção divina. Ele ficou tão comovido que quase chorou, apesar de si mesmo. Eles tinham feito um trabalho excelente. Antes que percebesse, já estava pegando uma garrafa que guardava com carinho há anos. Não só a mantinha desde antes do início da guerra, como hoje em dia era praticamente impossível encontrar esse destilado da Commonwealth em países neutros. Ao desfazer o lacre hermético e retirar a rolha, ele foi recebido por um aroma apropriadamente intenso para a idade da garrafa. O simples ato de pegar gelo da geladeira da embaixada e se preparar para servir sua bebida em um copo de cristal uldoano já era emocionante. Quando, após servir cuidadosamente, ele saboreava a experiência relativamente suave, para um teor alcoólico de 40%. Aquela fonte calorosa de energia permeou seu coração.
Delicioso. O comentário discreto expressava seus sentimentos mais profundos. Independentemente de ser de um país inimigo ou não, uma boa bebida era uma boa bebida. Ele já havia esquecido esse sabor há muito tempo. Consigo sentir o sabor. Não há palavras para descrever o quanto sou grato às tropas por esta oportunidade de beber algo tão bom. O álcool em seu organismo o deixava falante, especialmente quando bebia bebidas destiladas para comemorar uma vitória. Isso o embriagava mais do que o normal, mas definitivamente não de uma forma ruim. Era uma leveza que dissipava tanto sua ansiedade em relação ao futuro quanto sua frustração. A sensação que se espalhava por seu corpo era acompanhada até mesmo por uma gentileza como a de um velho amigo. O tilintar fresco e melodioso do gelo em seu copo também era requintado. Era como contemplar um céu azul límpido. Acima de tudo, esta atmosfera. Hoje em dia posso até mesmo despejar um comprimido na escotilha do escritório do adido e ninguém vai questionar. Oh, Coronel von Lergen, o senhor tem bom gosto. Quem falou com ele foi o embaixador, geralmente sério. Mas hoje, um semblante sério não passava despercebido. Se não é o nosso embaixador. E o senhor? Que garrafa é essa? Se não me falha a memória, é aquela bebida da marca X que o Ministério das Relações Exteriores mantinha trancada a 7 chaves para uso diplomático. Mesmo sob bloqueio, a etiqueta tinha que ser mantida, ou eles perderiam a face. Lergen ficou surpreso ao saber que parte do trabalho dos diplomatas destacados no exterior era adquirir vinho. Hahaha, você tem razão. É uma garrafa valiosa que contrabandei através de um país neutro na minha mala de diplomata, mas hoje não vou economizar. Vou com tudo. Aparentemente, o embaixador, que deveria ser quem repreendia aqueles que se desviavam da conduta correta, havia dado instruções para realizar uma celebração da vitória e estava tão eufórico que estava estourando as rolhas de garrafas de vinho que havia comprado para enviar de volta ao país de origem para uso diplomático. Vamos, coronel. Por favor, aceite um pouco. Espero que o senhor proponha um brinde à bravura em combate do exército imperial. Bem, se você insiste, normalmente cada garrafa era rigorosamente contabilizada. Mas apenas naquele dia, não havia regras. Ele expressou sua gratidão pelo copo, cheio até a borda, e admirou a riqueza do líquido vermelho. Ele havia esquecido completamente o cheiro da coisa verdadeira. A vitória e a luta árdua. Aos nossos irmãos de armas e ao seu sacrifício. Glória à pátria. Que palavras magníficas para se erguerem aplausos. Deus está conosco. No instante em que as palavras definitivas saíram de seus lábios, a possibilidade de que aquilo fosse, na verdade, uma demonstração de gratidão passou pela mente de Lergen. O futuro da pátria começaria agora. Então talvez, pensou ele, talvez pragmáticos como ele também devessem louvar o Senhor, que assim seja. Assim, em meio a todos os homens profundamente comovidos, ele também fez comentários de congratulações. Que o império reine para sempre. Viva! Com os braços entrelaçados, os homens em trajes de gala gritaram em alto e bom som prosite, e o estrondo deve ter ecoado até mesmo do lado de fora da embaixada. Pois bem, que eles ouçam. Era um grito de triunfo do império. Uma homenagem sincera concedida aos heróis da frente oriental, aos defensores da pátria, ao nosso Reich. Poderíamos chamá-la de uma canção de júbilo. Elevemos nossas vozes por amor ao império. Deixe-se levar pela euforia e cante com toda a sua força, que sua voz ressoe por toda esta terra estrangeira. Talvez não seja uma forma respeitável para um oficial relaxar. Mesmo assim, por que eu deveria hesitar? Quem não poderia celebrar a vitória de sua nação em palavras? Qualquer ser humano aquele que jurou lealdade ao seu país como um soldado certamente se sente compelido a aplaudir o seu sucesso. Se Coronel von Lergen, A do grupo de plantão. Coitados de vocês. Pedi para a cozinha preparar algo para vocês. Não tinha o suficiente para todos? Não, é apenas para seus ouvidos, senhor. Posso lhe pedir que me acompanhe? O tom respeitoso indicava que não se tratava de um assunto trivial. Embora Lergen estivesse bastante eufórico com a vitória, não foi difícil perceber a urgência da situação assim que ele se recompôs. Vamos. Ele se desculpou por causar trabalho extra ao oficial de plantão enquanto o acompanhava pelo corredor vazio. Mesmo na própria embaixada pode haver ouvidos que não deveriam estar ouvindo. O oficial de serviço examinou a área com o olhar, parecendo extremamente nervoso. O que é? É do Estado-Maior. Quer dizer, os resultados da reunião do Comando Supremo? Sim, parece que sim. Achei que deveria te informar. O oficial de serviço pareceu preocupado em saber se realmente valerá a pena interromper a comemoração de seu superior, mas Lergen o tranquilizou com um sorriso sincero. Obrigado. Foi a decisão certa. Era uma mensagem do país de origem. E logo em seguida, ele ficou impressionado. A mensagem confidencial recebida em tempo hábil fez seu coração disparar de expectativa. Imagino que devo ler isto no meu escritório. Com licença. Comovido com o fato de o país de origem ter chegado a uma conclusão sobre as negociações tão rapidamente, Lergen voltou ao seu escritório. Era difícil conter o sorriso. Que bobo eu sou, pensou ele, antes de perceber que, na verdade, não havia nenhuma regra que o impedisse de expressar sua alegria. Talvez se estivesse no meio de uma negociação, mas, em sua situação atual, era natural que toda a gama de emoções fosse permitida. Hahaha. Faz tanto tempo que não sorriu tão livremente. Ele deu um sorriso irônico e apressou o passo. Em uma das mãos, carregava seu copo de uísque envelhecido. Em um dos envelopes havia vinho e no outro, a mensagem codificada que, dependendo de quando chegasse, provavelmente revelaria como eles planejavam terminar a guerra.
Se ele não usasse o livro que estava no cofre do seu quarto, não conseguiria lê-lo. Embora o próprio sinal também fosse codificado, se fosse monitorado por tempo suficiente, havia o risco de um inimigo decifrá-lo. Diante disso, eles trocavam mensagens escritas de uma maneira muito específica, que precisava ser comparada a uma cifra que somente Lergen e o Estado-Maior possuíam para fazer algum sentido. Estou muito animado para decifrá-lo, pensou Lergen enquanto caminhava levemente em direção ao seu quarto. Com o rubor da bebida ainda nas bochechas, seu coração disparou como nunca antes enquanto ele retirava o livro de códigos do cofre. A sensação agradável que ele sentia não era apenas causada pelo álcool. Que homem seria capaz de se conter? Ele tivera a honra de participar da salvação do destino de sua nação. Por que não estaria entusiasmado? Certo. Aqui está a parte importante. Espero sinceramente que haja um plano coerente sobre como acabar com a guerra. Radiante, ele alinhou o livro e o telegrama lado a lado. Em seguida, trabalhou por um tempo com sua pena para decifrá-lo. Quando chegou a uma parte que decodificada significava vitória na frente oriental, folheou o livro de códigos, sabendo que o que viria a seguir seria o que ele estava esperando. Inesperadamente confuso, ele esvaziou o copo como se quisesse se animar e serviu-se de mais um pouco. Oh, que bobagem a minha! Devo ter cometido um erro em algum lugar. Seu primeiro pensamento foi que havia bebido um pouco demais. Ele sorriu ironicamente para o copo em sua mão e balançou a cabeça. Parecia que havia cometido um erro terrível de leitura. Então isso é. E isso? Não, mas... Seus vasos sanguíneos, aquecidos pela bebida, contraíram-se como se ele tivesse sido atingido por uma saraivada de tiros de canhão a queima-roupa. Sem sequer perceber que havia deixado cair o copo, Lergen olhou horrorizado para o telegrama. O que? Após revisar cada palavra, cada sinal de pontuação, cuidadosamente, tomando cuidado para não deixar passar nenhuma linha, ele ainda estava confuso. Não é um erro de leitura? Será possível? Por favor? Ou será que eu simplesmente não estou entendendo direito? Talvez, não? Ele releu freneticamente, mas o conteúdo permaneceu implacavelmente inalterado. Um telegrama codificado seguia um modelo em linguagem oficial que não deixava margem para mal-entendidos. Não havia erros de leitura, compreensão ou composição. Quem o redigiu devia ser um oficial excepcional. Certamente ele havia feito um excelente trabalho ao aprimorar este documento oficial. Em relação à vitória na frente oriental, consideramos apropriado renegociar e pressionar por concessões muito maiores. Ele queria que fosse uma piada. Foi assim que ele se sentiu ao ler o texto em voz alta abruptamente, sem pensar, mas seu cérebro continuava teimosamente a se recusar a entender. Bem, ele entendeu. Ele simplesmente não quis. Se ele entendesse, se ele aceitasse. Em relação à vitória na frente oriental, consideramos apropriado renegociar e pressionar por concessões muito maiores. Essa não era uma mensagem para confirmar a adoção da proposta que Lergen tanto se esforçou para elaborar. Poderíamos dizer que era uma má notícia que o país de origem não a tivesse aceitado, e de fato era. Na verdade, ele achava que estava preparado para possíveis mais notícias desde o início. Mas isso não era um dos cenários que ele tinha em mente. O pior cenário é sempre o horror que não se pode prever. Mas eu negociei tudo isso. Eles nem sequer levaram em consideração todo o atrito e a luta que foram necessários para chegar a esse resultado. Renegociar? Voltar à prancheta? Será mesmo essa a intenção do país de origem, do Comando Supremo, do Império? Quando trabalhamos tanto para chegar a um consenso, e as coisas estavam finalmente começando a tomar forma, ele gemeu baixinho. Como? Por quê? Que estupidez! Lamentando em camadas complexas que se recusavam a se transformar em fala coerente, Lergen voltou seus olhos avermelhados para o telegrama. Ele sentiu que já tinha conseguido tudo o que podia. Mas isso não é suficiente? Você está dizendo que ainda não é suficiente? Nunca imaginei que chegaria o dia em que eu entenderia como o Coronel von de Gurechaff se sente. Não foi nenhuma surpresa que ele a respeitasse. Ela era uma oficial de magia excepcional. Ela era completa, oficial, soldado e intelectual moderna, então isso fazia muito sentido. Ela podia ser excêntrica, mas ele não podia negar o respeito que sentia por ela. O que chocou Lergen foi seu comentário irritado de que simpatizava com suas queixas e confusão. Por que eles simplesmente não conseguem aguentar? Foi um grito. Era um lamento. E foi um lamento. Por que eles simplesmente não conseguem aceitar as coisas dessa maneira? O Império havia investido ferro e sangue demais nesta guerra. Chegará ao ponto em que praticamente qualquer pessoa com bom senso podia ver que qualquer conflito adicional era inútil. Estes dias tinham sido um pesadelo. Vidas preciosas demais, capital demais, evaporaram-se num instante. E a luz de uma solução brilhava a apenas meio passo à frente deles. Como é que eu vou conseguir que eles aceitem essas condições? Estava ali mesmo. Ele havia sido transferido da linha de frente no leste para o país neutro de Uldoa e aguardava ansiosamente notícias da vitória para ter essa oportunidade. Foi porque ele havia vislumbrado em Uldoa um resquício da normalidade que seu país natal havia perdido, que pôde afirmar que valia a pena arcar com o alto preço da mediação, apesar de alguma insatisfação. Ele entendia o quão anormal era a situação de guerra que o Império enfrentava, quer quisesse ou não. Reunir tudo que a nação tinha a oferecer e espalhá-lo pela terra árida e pantanosa? Que benefício isso traria? Ele não tinha medo de morrer por sua pátria, por sua terra natal. Mas quantos soldados eles planejavam sacrificar para lutar na lama da Federação? Lergen sentiu-se tão mal que o chão pareceu oscilar. Tonto, encostou-se na cadeira ao lado. A mensagem do telegrama era clara. Nós, do Exército Imperial, saímos vitoriosos na frente oriental. Durante as negociações, derrotamos a Federação de forma tão completa que o mundo inteiro ficou boquiaberto. Foi uma vitória tanto tática quanto operacional.
De uma perspectiva puramente militar, provavelmente também poderia ser celebrada como uma vitória estratégica. O exército imperial agora está em condições de realizar ataques precisos contra as principais cidades da Federação. Portanto, agora é o momento de encerrar a discussão. Era isso que Lergen pensava, e deveria ter sido uma visão compartilhada não apenas por aqueles na embaixada, mas por qualquer pessoa no exército que tivesse uma compreensão da situação. Ao analisar a situação geral na frente oriental, até uma criança perceberia que a vitória não duraria muito. Não era preciso ser uma menina muito cruel para entender isso. Era aritmética simples. O exército imperial havia enviado milhões de pessoas para a frente oriental, e mesmo assim não eram suficientes. Imagine expandir as linhas de frente da forma como estão as coisas. Mesmo que confiassem alguns dos distritos militares a organizações de segurança locais, como o Conselho de Autogoverno, o alcance seria limitado. Existiam vastos territórios ocupados no mapa, vastos demais. O Império como Estado não tinha forças para mantê-los, e o exército imperial não tinha um plano. O Estado-Maior sabe disso, mas mesmo assim não conseguiu impedi-los? Seriam os funcionários públicos? Ou alguma bobagem dita por oficiais de origem nobre que eram elite apenas na hierarquia? De qualquer forma não prestava. A boca de Lergen se contorceu em um franzir de testa, e ele não conseguiu evitar proferir palavrões. Essa mensagem, já difícil de compreender, e sua insistência estridente para que continuassem, era produto de algo que crescerá demais. É isso que você está me dizendo? Que eu devo renegociar a qualquer momento? Os generais von Zetor e von Rudersdorf concordaram com isso? Bem, provavelmente eles não tinham escolha. O exército imperial havia vencido. Não, eles devem ter arriscado. Nessas circunstâncias, os métodos usuais não teriam sido suficientes para deslocar as linhas para leste de forma significativa. Dizer que não havia nenhum risco envolvido seria mentira. Hahaha, isso me faz rir. Então, você ganhou a aposta? Ou ganhou o jogo, mas perdeu a partida? Ele sabia que estava indo um pouco longe demais, mas pensou assim mesmo, seria melhor se tivéssemos perdido no leste. Isso definitivamente não era algo que um oficial da ativa pudesse dizer. Atônito segurando aquele telegrama absurdo com força, ele não pôde deixar de se angustiar. Vencemos na frente oriental. Vencemos, então o que está acontecendo? Que sementes são essas que semeamos? Imagem. 14 de maio, ano unificado de 1927, Frente Oriental, Exército Imperial, guarnição do Grupo de Combate Salamander. Aparentemente, o fluxo de um rio realmente pode despertar sentimentos nas pessoas. Vitória na batalha, perspectivas futuras para Tânia, que tem esperança em um futuro brilhante e está saboreando um café delicioso com uma vista esplêndida para o mar. É uma manhã fantástica. Manter nossa posição atual até que novas ordens cheguem do país de origem significa, essencialmente, nos dedicarmos aos projetos de construção habituais. Olhando ao redor, vemos a cena familiar, infantaria cavando trincheiras, engenheiros de campo instalando cabos de comunicação e todos que não estão ocupados com outras coisas enchendo sacos de areia. Então, por que parece tão radiante? A semente de um sonho onde o povo pode ter esperança de autogoverno, uma zona tampão entre o Império e a Federação, um espaço neutro e amigável. Provavelmente podemos nos sentir bastante otimistas em relação ao futuro. Com esse comentário discreto, suas previsões fazem com que suas bochechas se curvem em um sorriso. Quando Tânia entrou para o exército, ela tinha uma atitude pessimista, já que não tinha outra escolha a não ser se alistar. Mas veja só como ela está agora, uma orgulhosa integrante de uma nação vitoriosa. Não, não é isso. Tânia balança a cabeça. Ainda não foi decidido. Que vergonha seria cantar vitória antes da hora. Mas mesmo assim, negociações diplomáticas, cessar-fogo, paz. Cada passo será difícil de concretizar. Isso não mudou. Mas esta vitória foi enorme. Se conseguirmos vencer no oeste e no leste, seria um raro exemplo de uma guerra bem-sucedida em duas frentes. Tânia riu baixinho ao pensar nisso. Infligir um duro golpe ao principal inimigo da nação e garantir termos ainda melhores do que o esperado ao impor a paz, não seria nada mal. Essa é uma dedução lógica. A análise racional a deixa confiante de que é assim que vai acontecer. E como ela não tem ideia do que está acontecendo muito a oeste, pode continuar acreditando inocentemente. Por ser ignorante, ela continua sorrindo esperançosa. O Império semeou suas sementes. Ah, mal posso esperar pela colheita. Não sou fã do texto original, mas colhemos o que plantamos.